Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Montado com um time C, o Bahia estreou no Campeonato Baiano com qualidades técnicas suficiente para garantir um ótimo triunfo, uma ótima largada diante da equipe do Jequié, 4-2 para a meninada do Bahia, que a gente precisa, inclusive, em algum momento abordar, né, o que significa o Bahia estar com essa formação, com estes jogadores que aí participaram e que, inclusive, foram decisivos para o roteiro do jogo, como, por exemplo, o jovem Juan Pablo, né, que é uma joia da base tricolor, é também uma promessa das categorias de base da seleção brasileira, das grandes esperanças de gols aí com a amarelinha, né? E é um jogador que pertence ao esquadrão dentro de uma configuração muito específica. Talvez, meu caro Ravel, antes de a gente começar a avaliar o que aconteceu dentro de campo, o que foi esse 4-2, seja importante a gente fazer um breve panorama, né, sobre o time que o Bahia mandou a campo, porque, de fato, é um time C, é um time que tinha jogadores das divisões de base do Bahia e alguns reservas que sequer são reservas imediatos aí de suas posições. Então, dá para a gente cravar com tranquilidade que era um time C, uma terceira força aí do elenco do Bahia. E foi suficiente para essa goleada diante do Jequié. Por isso, Ravel, antes de a gente começar a avaliar, e claro que aqui não tem nenhum intuito de diminuir o triunfo conquistado pelos meninos do Bahia. Na verdade, a gente quer ressaltar, destacar, que é muito mais do que um triunfo da meninada que subiu da base, está cheia de vontade e botou um apavoro nos profissionais do Jequié. Tem muito mais do que essa leitura mais superficial, né, meu caro Ravel? Perfeitamente, Celso. Um abraço para você, todo mundo que está na nossa audiência aí. Reforço aí aquele pedido de sempre. Deixa o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e divulgue o nosso conteúdo para os demais parceiros, amigos, parentes aí, quem quiser ainda consumir bom conteúdo de futebol aqui no 45 Minutos. Celso, acho que é imperioso a gente falar sobre isso que você acabou de falar na sua abertura mesmo, assim. Toda essa introdução que você fez, como você mesmo disse também, não diminui o feito do Bahia, muito pelo contrário, ele explica o porquê que o Bahia conseguiu vencer com tamanha autoridade a equipe do Jequié hoje. A gente que torce aqui para o Bahia, e eu sou, além de analista, torcedor do clube, a gente costuma ver aqui, de alguma maneira, no intercurso da temporada, uma certa preocupação com a montagem do elenco profissional para que o Bahia se torne um time com maior capacidade de chegada nos momentos decisivos da temporada. Eu acho que é uma preocupação altamente legítima, mas a gente vai pô-la de lado nesse momento agora para fazer uma observação que é igualmente importante. O papel que o Grupo City vem estabelecendo para que o Bahia se torne uma potência que faz craque em casa no médio prazo pode ser visto a partir de jogos como o de hoje, Celso. Eu tenho a impressão de que o Bahia ele conseguiu fundamentar bem o seu caminho a partir do entendimento de que você pode sim, né, ter jogadores que são formados na cidade tricolor, que possam servir ao time principal ao longo do tempo, mas você pode também cooptar peças importantes ali de outros clubes que estejam na fase final do seu processo de formação
e que esses atletas possam ser desenvolvidos aqui, segundo a metodologia do City Futebol Group, no Bahia, fazendo com que esses jogadores eles possam estar mais preparados para servir o time principal e para poder ajudar o Bahia, que vai ter uma temporada longa, dentro dessa perspectiva, de ser um time forte, mesmo jogando, como você mesmo disse, com um time C. Né? E aí aqui, para poder fazer essa observação sobre esse parêntese inicial, tem duas coisas que a gente precisa colocar. A primeira, Celso, é que se o Bahia conseguir avançar em todas as competições que vai disputar esse ano, ao longo da temporada, o Bahia pode chegar a 77 jogos. Né? No ano passado, o Bahia finalizou 2025 com 80. Foi a equipe do Brasil que mais jogou, seguido do Fluminense. Chegando a 77 jogos, apesar da readequação do calendário da CBF, que impossibilitou o Bahia de jogar a Copa do Nordeste, por exemplo, ainda é muito jogo. Então é muito importante que você tenha atletas que possam de fato ajudar, que possam de fato dar uma aliviada nesse início de calendário, até porque faz exatamente 33 dias que o time profissional do Bahia jogou a sua última partida, no dia 7 de dezembro, contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Então, se a gente tivesse hoje um time profissional jogando, seria um time que praticamente não teve pré-temporada. Afinal de contas, a gente tem ali aquele período de férias dos atletas. Então, aqui que você tem a readequação física, treinamento tático, enfim, toda a parte de preparação para o jogo seria impossível. Esses meninos precisam, de fato, servir. E o segundo ponto, ainda relacionado a isso, Celso, é a importância de você ter bons investimentos também para esses garotos da base, que no médio prazo, dentro do tempo e da metodologia do City, eles possam, de fato, ajudar o elenco principal a partir desses investimentos que foram feitos. E que investimentos foram esses? Eu posso citar aqui. Luiz Gustavo, adquirido junto ao Vasco por cerca de 31 milhões de reais no ano passado, não teve nem oportunidades no time principal, apesar de ter sentado no banco várias vezes. Hoje fez a sua estreia, debutou com a camisa do Bahia. Zé Guilherme, que foi adquirido aí por cerca de 1 milhão de euros, algo em torno de 6 milhões e 400 mil reais na cotação atual, junto ao Grêmio. A gente teve aí também o Cauê Furquim, que foi adquirido junto ao Corinthians. Na verdade, o Bahia foi lá e pagou a multa rescisória junto ao Corinthians. A gente tem o David Martins. A diplomacia, né? O fim da diplomacia entre os clubes, né? O Corinthians se posicionou oficialmente como um clube que rompeu relações com o Bahia por conta dessa movimentação de mercado da base, né? Isso, e o Corinthians tentou dar o troco. Nessa semana surgiu a notícia de que o Corinthians tentou fazer o pagamento da multa rescisória de Juan Pablo, que antes da renovação do seu contrato estava avaliada em 41,3 milhões para clubes nacionais, né? Ele que ainda não tem um contrato profissional de formação, né, em razão da sua idade. E aí o Corinthians tentou pagar essa multa, o staff do jogador não aceitou a proposta. Afinal de contas, enxergou ali na metodologia, no projeto do Bahia, no projeto do City, algo mais sólido para a carreira do atleta, e com isso o Bahia renovou o contrato do jogador até 2030, aumentando o seu salário, e aí com isso a multa rescisória subiu para cerca de 110 milhões, aí o valuation do jogador hoje é algo em torno disso para clubes do Brasil, e cerca de 200 milhões de euros, aí, o equivalente a quase 1 bilhão e 200 milhões de reais, para clubes de fora. Então a gente também tem esse atleta valendo isso tudo. Teve o David Martins, que entrou ao longo da partida, sendo adquirido junto ao América Mineiro por 12,7 milhões. Então a gente está falando aí entre passes, né, adquiridos, né, direitos econômicos adquiridos, e valuation de atletas, que eu falei do Juan Pablo, mas poderia citar o Del, que também teve o contrato recentemente renovado, algo em torno de 200 milhões de reais. O suficiente para pagar muitas e muitas vezes as folhas de salário de todos os clubes do interior do estado e também até do Vitória aí ao longo do ano, pelo menos uma temporada inteira, com os valores desses atletas, o que coloca, Celso, apesar da gente saber que o jogo é jogado, que o campeonato tem que ser disputado em campo e que a rivalidade muitas vezes prega peças, não à toa o Vitória foi campeão baiano em 2024, mesmo com o Bahia já tendo ali o Grupo City, mas essa vantagem econômica coloca o Bahia numa condição de favoritismo que já desponta a partir da primeira rodada. Afinal de contas, já nesse jogo o Bahia assume a liderança do Baianão e vai aí em busca de se manter dessa forma. Afinal de contas, pelo calendário, pela tabela que foi estabelecida nesse ano, as semifinais e finais em jogos únicos garantem o mando de campo para o time que ficar melhor posicionado na tábua de classificação, Celso. Muito bem, meu caro Ravel. Muito obrigado por essa explicação extra, esse panorama atualizado aí, né, desse
elenco, esse jovem elenco do Bahia, esse jovem time que o Bahia mandou a campo para vencer o Jequié. O Jequié é que representa a cidade mesmo nome, e eu estou só trazendo isso aqui porque eu acho que isso é uma peculiaridade importante para a gente destacar do Campeonato Baiano, né? Um campeonato que, ao contrário do que a gente vê em muitos centros, né, talvez a maioria dos grandes centros aí, é um campeonato que ele é bem descentralizado ali da região metropolitana, né? A gente vê Jequié fica, sei lá, 350, 360 quilômetros, né, de Salvador, né? Exatamente, por aí. 380, salvo engano, só algo nesse sentido. E não é o único, né? O Campeonato Baiano esse ano conta com, além do Jequié, né, da cidade homônima, conta também com uma equipe de Juazeiro, tradicionalíssima cidade na disputa do campeonato. Conta com o Porto, que mais uma vez joga a elite do Baianão, né, um time da cidade de Porto Seguro. Conta com o Barcelona representando a cidade de Ilhéus que sempre foi muito bem representada ali, fundamentalmente pelo Colo-Colo, nos anos mais recentes com o Barcelona. Conta com o Atlético de Alagoinhas, que foi bicampeão nas edições de 2021 e 2022, além da Jacuipense, que essas cidades, essas duas últimas que eu mencionei, ficam mais próximas da capital, cerca de 145 e 180 quilômetros de Salvador, respectivamente. Mas pelo menos esses outros times que eu mencionei, Celso, eles representam uma espécie de resistência mesmo do interior do estado, na participação da elite do Baianão. Afinal de contas, a gente tem percebido um movimento muito claro. Eu lembro que Fred falou sobre isso, eu acho que contigo ou foi com o Cássio, acho que foi com o Cássio, na live contra no Esporte contra Jaguar, ele falava um pouco sobre a característica do Campeonato Pernambucano, de se ter ali muitas equipes da região metropolitana do Recife. É um fenômeno que não está restrito a Recife, muito pelo contrário, como eu disse, né? A gente tem percebido a Bahia quase como uma exceção à regra dos calendários, onde boa parte das equipes são compostas, o campeonato é composto por equipes da região metropolitana. A gente tem aqui o Bahia, tem o Vitória, tem o Galícia, mas ainda tem sim representantes do interior para fortalecer o futebol estadual de um modo geral, porque a gente sabe como funciona uma cidade do interior do estado. Quando os times da capital vão ali visitar, quando o campeonato está rolando a plenos vapores, eu já tive a experiência de ir ao Adalto Moraes, o famoso Adalto, muitas vezes. Já fui a Riachão do Jacuípe. Adalto não tem tantas boas lembranças, não, né, meu amigo? Riachão do Jacuípe, isso. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Adalto, pelo amor de Deus, o Adalto é uma entidade, jovem. Adalto é chato. Já tive a oportunidade de ir para outros estádios também, Carneirão, já estive lá, e eu sei muito bem, Celso, assim, como é que funciona o interior do estado, as cidades do interior, quando você tem um jogo de grande apelo como esse, quando você recebe Bahia, quando recebe Vitória. Então fica aí também o registro de como o Campeonato Baiano, apesar de todas as dificuldades, e tem muitas dificuldades, mas ele consegue ainda resistir enviando equipes descentralizadas do eixo do estado para participar, para poder fazer frente aos adversários da capital, e esse eu acho que é um ponto bem interessante. Você lembra qual foi a última vez que o Barreiras, ou era Barreirense? Acho que era Barreiras. Né? Era Barreiras. Qual a última vez que ele disputou a Série A1, a Elite? Exatamente, eu não lembro, mas eu tenho certeza absoluta que ali no final dos anos 90, o Barreiras ainda chegou a disputar, assim, algumas edições do Campeonato Baiano. Eu lembro bem porque pelo menos 3 ou 4 equipes da minha infância, eu sinto muita falta de vê-los atuar, Celso. Eu vou listá-las aqui. O Barreiras é um deles. O Conquista FC, que é anterior ao Vitória da Conquista, né, que se tornou ali... O Vitória da Conquista, né, que é o Esporte Clube Primeiro Passo, acabou se tornando, com o passar dos anos, o principal clube da região, do presidente Ederlane. Mas antes do Conquista, do Vitória da Conquista, a gente tinha o Conquista. Tinha a equipe do Poções, que fica também ali no sudoeste baiano, uma equipe muito tradicional nos anos 90. E tinha também a equipe do Juazeiro Social Clube, que hoje acabou perdendo um pouco mais de espaço para a Juazeirense, que é hoje quem representa mais ali, a equipe que é presidida pelo presidente político Roberto Carlos. Então, essas equipes disputaram ali nos anos 90, conseguiram trazer um pouco mais de apelo, equipes tradicionalíssimas, né? Onde os atletas tinham o hábito, acho que aí em Pernambuco também acontece muito isso, Celso, mas os jogadores, eles costumavam um ano disputar num time, no outro disputava no outro, estavam sempre ali rodando pelo interior.
Pelo amor de Deus, essa galera aí, ele existe, né, em todo estado, imagino, todos os estaduais, e alguns vão ampliando, né, seus limites, suas fronteiras, né, para outros estaduais, aí ganham uma repercussão mais regional, mais jogadores aí que circulam nesses times da segunda prateleira, né, dos seus respectivos estados. Pois é verdade, mas a gente também ainda aqui tem outros clubes que eu acabei não citando, que fazem parte também dessa tradição, né, do Campeonato Baiano. Alguns estão disputando a segunda divisão, vão disputar na temporada de 2026, que são muito tradicionais também. Aqui vou exemplificar o próprio Vitória da Conquista, que eu mencionei, esse ano não está disputando a Elite. A gente tem o Colo-Colo de Ilhéus, que durante muito tempo foi o principal clube da região de Ilhéus, né? Tem alguns outros clubes, o próprio Jacobina, que disputou a Elite no ano passado e foi rebaixado. São equipes muito importantes também no histórico cenário do Campeonato Baiano, isso sem falar no clube de maior torcida do interior do estado, que é o Fluminense de Feira, que durante algum tempo aí tem amargado a segunda divisão. No ano passado bateu na trave, Celso, mas que também tem uma história importante dentro do campeonato estadual. Afinal de contas, é um dos poucos times que conseguiram já quebrar ao longo da história recente, pelo menos. Recente que eu falo de 50, 60 anos para cá, tá? A hegemonia dos clubes baianos ou dos clubes da capital aí. O Flu de Feira é bicampeão do Campeonato Baiano, ganhou em 63, ganhou em 69. De lá para cá, apenas outros 3 clubes ganharam o Baianão sem ser Bahia e Vitória. O Bahia de Feira, o Colo-Colo e o Atlético Alagoense. Muito bem. Então, depois dessa aula, nosso mini-guia sobre o Campeonato Baiano, vamos falar sobre a estreia, né, do Tricolor de Aço nessa competição. Como destacamos há pouco, Ravel, foi uma estreia importante de a gente analisar. Claro que a pontuação sempre vai ser importante, que a disputa pelo título sempre vai ser importante, que nessa nova configuração, toda vez que o Bahia não for campeão estadual, vai ficar a sensação de que deixou a dever para a própria torcida, né? Mas entendendo os objetivos principais do Bahia aí, né, para o seu plano das próximas temporadas, pelo menos, dá para a gente cravar com alguma tranquilidade que, para além do triunfo em si, acaba sendo muito importante a oportunidade de você observar essas joias, essas promessas, vestindo a camisa profissional, ganhando minutagem, né, ganhando experiência ali, vivência, e ainda bem, né, para o torcedor do Bahia, que essa história termina ainda com um final felicíssimo, né, com a goleada, capitaneado, inclusive, por algumas dessas joias às quais a gente está se referindo, Ravel. Com toda certeza, Celso. Assim, eu acho que o principal objetivo, o principal resultado que se pode avaliar a partir dessa estreia e dos próximos jogos que essa garotada terão assim, de jogar mesmo para poder demonstrar o seu futebol, é fundamentalmente saber com quem Rogério pode contar nos momentos onde a água vai realmente correr por debaixo da ponte. É um momento onde você vai poder saber se você precisa ou não contratar um centroavante, precisa ou não contratar mais um zagueiro no momento onde a temporada estiver ali mais violenta, né, mais corrida, mais aguda. Perfeito, Celso. Então, eu acho que a resposta principal é essa. Saber quem pode municiar o elenco principal. É óbvio que é muito importante, até para você ter uma tranquilidade maior para implantar o seu trabalho, você conseguir isso através de um resultado positivo, né, através de uma vitória. Mas eu acho que o resultado ele fica meio que secundarizado diante do que o Bahia apresentou hoje. É uma consequência da performance. Porque aqui, já fazendo de fato uma transição para o jogo, Celso, é inegável que o Bahia controlou as ações, né, do jogo de hoje. A gente não vai poder dizer ainda, está muito cedo, para saber o quão frágil é esse time do Jequié, que para mim fez uma partida honesta diante das suas limitações. Mas como é a primeira rodada, a gente não tem ainda um espectro para poder saber se esse Jequié é um time de meio de tabela, se é um time que briga ali pela terceira e quarta vaga, já que naturalmente Bahia e Vitória tendem a ocupar a primeira e segundas,
se é um time que vai brigar contra o rebaixamento, mas tomando como base o que foi o jogo de hoje, o Bahia venceu com muita autoridade. Mesmo que em alguns momentos ali, alguma situação ou outra de finalização do adversário possa ter sugerido a possibilidade do Bahia ficar, e até ficou, né, empatado ali depois de ter feito o primeiro gol, mas a sensação que se tinha é que toda vez que o Bahia precisava apertar um pouquinho mais o pé no acelerador, o fazia com certa tranquilidade, e isso reverberava no placar. O Bahia que foi a campo hoje com o João Paulo, que apesar de já estar no clube aí já há algum tempo, fez a sua estreia também. Marcos Vitor retornando de empréstimo ao Ceará, ou seja, um jogador que jogou Série A, até para ajudar a dar uma encorpada nesse elenco. Jogou com o Fred Lippert, que também teve minutos na Série A do ano passado, e Luiz Gustavo, que fez a sua estreia pelo Bahia, mas também já jogou Série A pelo Vasco. Esses foram os jogadores do sistema defensivo. O Bahia que, na fase defensiva, Celso, durante muito tempo do jogo, se comportou ali num 4-3-3, na fase de criação ia mais para um 3-4-3, né? Então esses jogadores compunham ali a parte mais defensiva. A parte mais intermediária ficou ali com o Zé Guilherme, jogando mais pelo lado esquerdo, Jota fazendo o papel de segundo volante, a zaga sendo mais protegida por Rezende, que é um atleta que também já teve muitos minutos na Série A, um jogador que a gente conhece bem. O próprio Jota, inclusive, esteve emprestado ao Criciúma para jogar a Série B, acabou não jogando, a bem da verdade, mas integrou o elenco que quase subiu para a Série A, né? O Pedrinho, que é um jogador muito novo, baixinho, que veio da equipe que estava ali servindo o Bahia na Copa São Paulo, acabou sendo requisitado por Rogério para voltar, né? Ele que acabou jogando mais porque o David Martins acabou se representando um pouco mais tarde, né? Então você teve esses jogadores e o trio de ataque ali com o Del, Juan Pablo e o Cauê Furquim, esse trio que promete muito, principalmente porque são jogadores que se tem muita expectativa, né? Del e Juan Pablo já servindo a seleção sub-17, como você mesmo pontuou, Celso, fazendo parte da campanha aí que levou o Brasil a chegar à quarta colocação, e o próprio Cauê já... Juan Pablo artilheiro. Isso, exatamente. E o Cauê até já foi convocado depois dessa última Copa do Mundo que aconteceu, reiterando aí essa posição de o Bahia até hoje, talvez, dentre os clubes brasileiros em termos de geração, Celso, o ataque de jovens mais promissor do país, ou um dos mais promissores seguramente, atletas que nasceram aí entre os anos de 2008 e 2009 e que tem muita expectativa de que a sua formação possa não só ajudar o Bahia, mas como também servir a seleção brasileira. Então esses atletas, eles mesclam um pouco da juventude necessária para que você possa testar jogadores com a experiência, a minutagem, a rodagem de alguns outros jogadores que ajudam nesse momento de lançamento de jogadores jovens também, Celso. Eu digo isso porque, na minha avaliação, foi a melhor mescla possível, né? Jogadores que possam ali, de alguma maneira, entender em que momento você pode acelerar uma jogada, em que momento você vai cadenciar, e dando ali substância, proteção, para que os outros atletas mais jovens possam também entender as nuances de um jogo de atletas profissionais. E o Bahia entendeu isso muito facilmente desde o começo, tanto que teve uma oportunidade de finalização com o Del aos 3 minutos, poderia ter aberto o placar, o goleiro fez uma boa defesa, mas também não demorou muito para que o Bahia saísse na frente, aos 6 minutos, numa sobra de finalização. O Jota faz uma finalização da entrada da área, batendo de primeiro um belíssimo gol, fazendo ali a abertura do placar naquele momento e dando uma tranquilidade para o Bahia continuar dominando as ações, e foi assim que o Bahia fez, até sendo um pouco relapso, aqui puxando um pouquinho da orelha da garotada, Celso. Em determinado momento ali, o Bahia ficou com um pouquinho transpareceu um pouquinho daquela sensação de que tinha assim a impressão de que conseguiria fazer o segundo gol a qualquer momento, e isso fez com que o Bahia desse uma relaxada, e em uma dessas relaxadas, ali aos 38 minutos da etapa inicial ainda, numa bola longa lançada pela equipe do Jequié, no costado da zaga, o Luiz Gustavo acabou comendo mosca um pouquinho ali, e aí o Zé Guilherme acabou não conseguindo alcançar o jogador do Jequié, que finalizou, a bola bateu na trave, e no rebote, o outro atleta da equipe do interior do estado conseguiu finalizar, empatando a partida, gerando ali naquele primeiro momento uma preocupação, né, sobre o resultado. Afinal de contas, como a gente falou aqui já em momentos anteriores, Celso, a importância de você vencer e terminar na frente da tabela se perpassa fundamentalmente para que você consiga vantagem nas fases eliminatórias. Então era muito importante que o Bahia vencesse hoje, tomando como exemplo até o jogo do Vitória, seu principal adversário, que empatou ontem em casa, jogando com o Atlético Alagoinhas. O Bahia botou o pé no acelerador de novo e rapidamente se colocou nos trilhos com 2 gols de Juan Pablo. Exatamente, Juan Pablo apareceu.
Ele que vinha um pouquinho discreto, um pouquinho tímido na partida, não era o melhor jogador do Bahia em campo, até aquela altura, para mim, o Bahia vinha com uma excelente atuação de Cauê Furquim, para mim era o melhor jogador do Bahia em campo no primeiro tempo, mas aí Juan Pablo aparece com cacuete de artilheiro, com sagacidade para poder fazer o bom posicionamento que propiciou a ele a oportunidade de finalizar 2 vezes, e nas 2 vezes ele fez os 2 gols que fez com que o Bahia já descesse para o intervalo com a vantagem de 3-1. Então isso fez com que o Bahia ficasse muito tranquilo, voltasse para o segundo tempo ali, Celso, também gerenciando energia, dando a oportunidade de Rogério fazer mais algumas movimentações na equipe no segundo tempo, aí sim lançando jogadores que costumam ter minutagem no time principal, aqui eu vou exemplificar o próprio Iago Borducci, o Eric, que voltou de lesão, o Rodrigo Nestor, o próprio Canu, que também voltou de lesão há pouco tempo, ou seja, a filosofia de mudanças do Rogério Ceni foi dentro dessa linha de colocar jogadores que eventualmente não compuseram tanto o elenco principal, os 11 iniciais ali da temporada 2025, que para mim se mostrou acertado, e o Bahia foi gerenciando o jogo até que num lance muito fortuito, o camisa 20 do Jequié conseguiu roubar uma bola, driblou o Juan Pablo, finalizou de chapa assim, um belíssimo gol da equipe do interior do estado, fazendo mais uma vez uma mini pressão ali no Bahia, porque com esses 2 o placar meio que fica em aberto, né? Em determinado momento o Jequié chegou a ter uma chance de fazer também o terceiro gol, num cruzamento rasteiro, o jogador do Jequié finalizou de letra por cima da trave, mas o Bahia rapidamente voltou a acelerar o pé novamente, a tentar tomar o controle das ações, e já faltando pouco menos de 2 minutos para o jogo acabar, num cruzamento de escanteio, o Fred Lippert foi muito feliz na cabeçada, fazendo com que o Bahia conseguisse chegar ao seu 4º gol, Celso, e aí desce de vez os números finais da partida, e como eu disse, né, apesar do placar ter tido certa movimentação exagerada aí, né, mas é um jogo que demonstra muito mais uma tranquilidade, um nível de performance interessante dessa garotada, que fez com que o Bahia conseguisse vencer, algo que já não acontecia em estreias há algum tempo, né? O Bahia, na verdade, nas últimas estreias, acho que ganhou em bastante tempo, salvo engano. A estreia é sempre um fator complicador para o Bahia. Mais recentemente, o Bahia, em quase todas as estreias, começou com times alternativos, então isso demonstra também a importância do Bahia conseguir corresponder bem em performance e em resultado com essa garotada, Celso. Hoje o Rogério Ceni na coletiva já falou muito sobre a importância de ter vencido esse jogo para fins de cálculo de pontuação, né, de fazer o Bahia terminar em primeiro na tabela, jogar em casa a semifinal e a final eventuais. Então, muito importante ter esse pensamento, porque, como o próprio Rogério disse, e eu endosso aqui esse pensamento, o Campeonato Baiano ele só não é importante quando você ganha. Se você perde, ele acaba tendo uma importância muito mais relevante do que aquilo que se dimensionava anteriormente. Uma prova disso é como a pressão emocional que aconteceu naquele elenco em 2024 aconteceu pelo fato do Bahia ter perdido um campeonato que ele era favorito. Então, começar vencendo o jogo de hoje, o campeonato hoje, com essa partida em casa, para 18 mil pessoas, um bom público considerando as circunstâncias, foi uma boa resposta para esse elenco que pode dar bastante coisa ainda aí para o Bahia durante todo esse Baianão de 2026, Celso. Muito bem. Dessa forma, a gente vai girar aqui para a nossa análise dos desempenhos individuais, que, como eu destaquei, acaba sendo algo até mais importante do que o próprio roteiro que a gente acabou de descrever. Portanto, meu caro Marcinho Souza, vamos começar a análise dos jogadores que representaram o Bahia nessa estreia. A começar por João Paulo, que você destacou, que deu um motivo ali para você ficar com a pulga atrás da orelha. É isso? Exatamente, porque no segundo gol, Celso, o gesto ele acaba sendo muito importante, né, para você conseguir dimensionar se um goleiro ele vai conseguir corresponder àquilo que se espera em jogos de maior nível de dificuldade, onde você vai ser provado num nível de execução mais complexo do que um campeonato baiano sugere, né? E aí no segundo gol, embora tenha sido uma belíssima finalização do jogador do Jequié, ficou ali uma crítica ali pelo que eu ouvi na arquibancada. Eu estava no jogo de hoje, eu percebi parte da arquibancada um pouco insatisfeita pela forma como ele acabou não pulando na bola, né? Fez um golpe de vista frustrado ali. Então eu acho que a única observação que cabe para João Paulo é nesse sentido. No demais, ele acabou sendo discreto na partida, não foi muito exigido. Os lances que surgiram, os gols, ele não teve
responsabilidade além dessa postura, que, como eu falei, né, se pelo menos ele tivesse pulado no lance do segundo gol, a gente não ficaria com essa pulguinha atrás da orelha. Vou colocar um razoável para ele aí, porque eu acho que nem tanto ao céu, nem ao inferno nesse início de temporada, mas fica essa observação em relação só ao gesto técnico, que eu acho que poderia ter sido um pouco melhor no lance do segundo gol do Jequié. Razoável para João Paulo. Muito bem, então a gente estreia aí nosso campinho do Bahia em 2026 com o razoável para João Paulo. Daqui a pouco a gente dá uma melhorada aí nesse contraste, mas já dá para a gente ver o amarelinho aí para João Paulo. Daqui a pouco vem uma bordinha preta bonitinha aí, que massinha desenrolada. Vamos agora falar da linha defensiva da equipe do Bahia. Aí a gente tem à disposição Marcos Vitor, Fred e Luiz Gustavo. Todos jogadores já um pouco mais experimentados também, né, Celso? Como eu falei, jogadores que já tiveram minutos jogando pela Série A, né? Marcos Vitor jogou no Ceará no ano passado, o Fred foi titular em 2 ocasiões jogando pelo Bahia. Lembro do jogo contra o Cruzeiro, onde ele foi titular. Teve mais um jogo onde ele também jogou titular. O Bahia que sofreu muito com lesões no setor defensivo no ano passado. E Luiz Gustavo, que já havia jogado Série A e Copa Sul-Americana pelo Vasco da Gama, fez a sua estreia hoje pelo Bahia. A zaga, de um modo geral, se comportou bem. Eu acho que quem esteve um pouquinho abaixo dentre esses 3 foi o próprio Luiz Gustavo, que acabou dando uma dormidinha ali no lance do primeiro gol. Teve um lance ou outro que ele, que já se apresentou hoje como um zagueiro mais construtor, que consegue saltar a linha, ele demorou um pouquinho para achar o melhor passe. Isso gerou um pouquinho de burburinho na torcida, um pouco mais ansiosa na Fonte Nova do jogo de hoje. Nada que exatamente desabone a sua conduta, mas já que a gente está fazendo uma análise individual aqui, ele acaba ficando um pouquinho abaixo dos 2 outros, que demonstraram um pouquinho mais de leitura do jogo, né, melhor, um pouco mais de desempenho nas ações com a bola, principalmente. Fred conseguiu fazer o 4º gol, que sacramentou o resultado, e Marcos Vitor teve mais vigor físico, né, em determinados momentos ali, ele conseguiu ganhar alguns duelos individuais. Eu lembro bem de um lance que o jogador do Jequié tentou dar um drible na vaca nele e ele ganhou assim a jogada com certa facilidade, demonstrando que são jogadores que já possuem um pouco mais de rodagem, um pouco mais de experiência, apesar de serem jovens, e eles foram bem. Então, um verde musgo aí para Marcos Vitor e Fred e um razoável aí para Luiz Gustavo. Muito bem, então amarelinho para o Luiz Gustavo também e o verdinho para Fred e Marcos Vitor. Agora a gente... Vamos aproveitar para a gente fechar aqui, vamos fazer diferente, vamos analisar logo o Canu, que foi um dos jogadores acionados, né, para o Rogério Ceni para a segunda etapa, não é isso? Perfeito, Celso, é isso. Ele acabou entrando ali mais nesse sentido também, acredito eu, de dar minutagem, dar ritmo para um jogador que vem de uma lesão muito séria, embora tenha jogado algumas partidas na parte derradeira da temporada do ano passado, mas ele vem de uma lesão assim, muito importante que ele teve no jogo contra o Mirassol, ainda no início do ano, né? Então, é um jogador que precisa, de fato, de minutos, de confiança, de ritmo para poder apresentar seu melhor futebol. Ele que, quando havia se lesionado, era um dos melhores jogadores do Bahia na temporada, e quando retornou, naturalmente retorna um pouco mais abaixo, porque uma lesão desse tamanho de criticidade acaba exigindo um pouco mais de recondicionamento dos atletas. Canu vai de razoável, não teve nada de muito expressivo que ele tenha feito no jogo, e por isso acho que um regular é o que cabe melhor aí para ele, Celso. E que muitas vezes é mais do que suficiente, né, para um jogador que está nesse ritmo de retomada, né, que acaba sendo o caso de Canu. Agora vamos com os jogadores de meio campo. Rogério Ceni teve à disposição aí Rezende, Pedrinho, Zé Guilherme e Jota. Eu vou fazer para essa avaliação a mesma questão do velho sarrafo que a gente vem falando até aqui, Celso. Compreender o que cada jogador pode entregar a nível de formação, a nível de performance, a nível de experiências anteriores aí para fins de teste. E dentro dessa perspectiva, Rezende e Zé Guilherme vão ganhar um razoável, jogadores que têm um pouquinho mais de rodagem, apesar de Zé Guilherme ser jovem, mas é um jogador que já tem um pouco mais de minutagem, já teve mais experiências, e com isso a gente sempre espera um pouco mais, né? O cara que também já jogou Série A, vai com razoável. E ele e Rezende não chegaram a comprometer, mas também não tiveram aí exatamente atuações brilhantes, não. E dentro dessa mesma perspectiva, jogadores que
acabaram tendo menos experiências, menos minutos para jogar a elite do futebol, o futebol profissional, por assim dizer. Eu vou dizer que gostei aqui de Jota e de Pedrinho, Celso. Foram atletas que conseguiram entregar bem, né, o performance, desempenho. Pedrinho cansou um pouquinho, é natural, é um jogador que, apesar de já estar com mais ritmo de jogo, claramente ele está fisicamente um pouco abaixo dos demais, né, um garoto muito novo ainda, franzino, vai passar provavelmente aí por um processo de fortificação, né, da sua musculatura para poder conseguir entregar um bom futebol durante mais tempo, né, mais minutos. Mas jogou bem, tanto ele quanto o Jota que destravou aí o placar, abriu o placar logo cedo aos 6 minutos. Esses jogadores foram importantes aí para o Bahia conseguir ter um triunfo bem tranquilo, então por isso verde musgo é para os dois. Muito bem, então, verdinho também para Jota e Pedrinho. Aí a gente teve como substitutos de Rezende, Eric, de Pedrinho, David Martins, de Zé Guilherme foi Iago e de Jota, Rodrigo Nestor. Vamos avaliar também esses jogadores que entraram ao decorrer da partida. Aí vai de razoável para todo mundo, Celso. Jogadores que entraram quando o Bahia estava muito mais mantendo o vigor físico, né, de um time que acaba de começar a sua temporada, fazendo o seu primeiro jogo. Então, Rogério percebeu ali, acho que de maneira muito acertada, que o meio-campo do Bahia estava começando a dar uma fraquejada em termos físicos, e aí trocou logo todas as peças para que o time não corresse nenhum risco. Mas acho que a principal consequência disso ali foi uma espécie de desentrosamento, ou até pelo fato talvez de o Bahia naquele momento ali não estar tão mais interessado em jogar bola e sim preservar o resultado. Todos eles, quando entraram, o Bahia já vinha vencendo, né? E aí fez com que a postura do time, o ritmo do time fosse um pouquinho diferente aí dos demais. Como eu disse, assim, nada que desabone a atuação de nenhum atleta em específico, mas todo mundo vai de razoável aí, pelo fato de não terem tido tantas ações com a bola que fizessem com que a gente mexesse esse coeficiente aí para mais ou para menos. Razoável para todo mundo. Muito bem, então razoável aí para Iago, Rodrigo Nestor, David Martins e Eric. Daí a gente vai para o trio ofensivo, tá? Que, como o Ravel destacou, talvez o trio de promessas da base mais ostentoso aí, tá? Do futebol brasileiro, porque você contar com o Juan Pablo e com o Del no ataque, né? E ainda ter Cauê Furquim, né? Cauê Furquim, exatamente. O jogador de 16 anos, né? Você também poder contar com um jogador desse assim e oferecer uma oportunidade de estrear como profissional no Campeonato Baiano é algo para a gente realmente tirar o chapéu, né, para a competência das divisões de base do Bahia. Sem dúvida, Celso. São jogadores que eu acho que já têm começado a trazer muita expectativa para o torcedor do Bahia em relação ao que eles podem entregar para o time profissional, né? Seja com aparições já no time de cima ou na seleção de base, né? Ou mesmo com elementos folclóricos, né? Del, que ficou conhecido aí no ano passado como Haaland do Sertão, muito por causa da semelhança com Haaland, que faz parte, né? Um atleta que faz parte do elenco do principal time do conglomerado, né? Então você tem muita expectativa em cima desses jogadores. E a expectativa para o jogo de hoje foi amplamente correspondida. Vai todo mundo com muito bem aí. O setor ofensivo do Bahia definitivamente foi o que mais brilhou no jogo de hoje, Celso. Cada um com o seu papel, seu nível de importância, conseguiu contribuir para que o Bahia vencesse com facilidade, como eu disse. Del cumprindo um papel tático muito importante, apesar de ter errado 2 finalizações ali que a bola poderia ter ido para a caixa, mas ele conseguiu cumprir bem um papel tático importante para dar mobilidade ao ataque do Bahia, para fazer com que seus companheiros estivessem em melhor condição para finalizar e fazer gols. Cauê, que como eu já havia dito aqui, reforço, para mim foi o melhor jogador do Bahia no primeiro tempo, deu muita mobilidade ali naquele lado direito de ataque, por vezes lembrando, inclusive, a qualidade principal do próprio Ademir, de ser um jogador agudo, né, um jogador do time profissional ali, que já tem essa questão do ataque ao espaço, de velocidade, de pisar na linha lateral e progredir em velocidade em direção ao gol, né? Então isso mostra até que ele, algo que para mim é muito positivo, Celso, que é a possibilidade dele já estar até adaptado ao modelo de jogo, né, para surgir como uma alternativa numa eventual necessidade.
agora com mais capacidade técnica de fazer um drible, de cortar para dentro, o que mostra também que o jogador tem recurso técnico, que não é só correria. E eu deixei por último aquele que também vai receber aí a minha avaliação de melhor jogador em campo, que é o Juan Pablo, que se não começou tão bem a partida, ao longo do tempo ele foi demonstrando também o porquê que é esse jogador que pode jogar nas 3 faixas do setor de ataque. Começou na ponta esquerda, em vários momentos jogava ali como um segundo atacante, às vezes até dando a oportunidade do Del sair um pouquinho da área para fazer a criação e se projetando como centroavante, em alguns momentos também caindo pelo lado direito, mostrando mobilidade, coringa mesmo, né? E é um jogador que tem porte físico que parece muito com aquilo que o futebol europeu costuma consumir, Celso. Ou seja, Sim. é um jogador que tem muita valência física, que tem valência técnica, que tem velocidade e que, assim, para mim, para boa parte da torcida do Bahia, eu acredito que tem assim, uma expectativa muito grande dele ser uma joia lapidada pelo grupo para trazer retorno técnico, para trazer retorno esportivo, mas que também possa ser um desses ativos aí bem vendidos para que o Bahia incorpore ao seu fluxo de caixa mais receita para montar um time forte. Eu acho que Juan Pablo é um jogador daqueles que a gente ainda vai ouvir falar muito, assim, eu tenho muita expectativa de que esse jovem garoto possa ajudar o Bahia nos seus objetivos aí ao longo da temporada. Muito bem. Agora, para a gente fechar o nosso campinho, vamos analisar o professor Rogério Ceni. Como é que você acha que o Rogério foi nessa estreia, desde a decisão, né, de escolher esse time, né, para o início da jornada do Bahia na temporada 2026 até a conclusão exitosa, né, com essa vitória, essa goleada por 4-2 nessa configuração que a gente acabou de destacar, Ravel. Não tem como não ser muito bem, Celso, porque, como eu disse, né, assim, a apresentação do Bahia hoje foi uma apresentação convincente. A escolha pelos jogadores eu acho que foi muito acertada. O Bahia colocou ali, dentro do que tinha disponível, eu acho que a melhor mescla possível para que você possa lançar jovens garotos sem tanto peso da responsabilidade de você, de repente, não olhar para o lado e não enxergar alguém que saiba o que está fazendo, sabe, que tenha minutagem, cancha suficiente para tranquilizar determinada jogada, para poder dar uma orientação posicional, ou até mesmo em relação ao próprio gesto técnico mesmo, Celso. Eu acho que muito disso se dá pelo fato dele ter conseguido entender onde é que ele poderia lançar jovens jogadores, quais são os que estão mais prontos, né, para poder encarar esses desafios, e onde é que você poderia colocar ali, de fato, outros atletas que podem ajudar esses jogadores jovens a apresentarem o seu melhor futebol. Então a prova disso está na escalação, está nas avaliações que a gente fez aqui no campinho, está na leitura das mudanças das peças também, para que jogadores que vinham tendo poucos minutos no time de cima também pudessem voltar um pouco agora, sem sentir tanto o peso da responsabilidade para jogar um eventual Bavi daqui a 3, 4 rodadas. Então eu acho que é muito importante você conseguir mesclar todos esses elementos que são fundamentais para a boa condução de uma temporada. Eu acho que o Rogério começou bem. Se a gente ainda fala de alguns aspectos que o trabalho dele pode evoluir, e é natural que possa se evoluir, mas aqui agora, a gente falando de um trabalho que tem 2 anos e meio, a gente também pode endossar a importância de você ter um comandante que conheça bem o seu grupo, Celso. E hoje eu acho que foi uma boa demonstração disso a partir da escalação, da leitura e do resultado fundamentalmente. Por isso, o Rogério vai de verde mais verde aí, muito bem para o treinador baiano. Estreando aí com o pé direito, o professor Rogério Ceni na avaliação do Ravel Pinheiro vai com muito bem. Lembrando que o Bahia, meu caro Ravel, antes de pegar o Vitória, tem compromisso com Bahia de Feira, Galícia e Barcelona de Ilhéus. Lembrando que são jogos aí de meio de semana, fim de semana. Meio de semana, fim de semana. O campeonato estadual domina, né, o mês de janeiro do calendário 2026. Mas, ainda neste primeiro mês do ano, o Bahia tem o primeiro compromisso, na Série A do Campeonato Brasileiro, que é com o Corinthians, tá? Então, ainda esse mês, o Bahia estreia no Baiano. A minha confusão aqui é porque o Bahia ainda tem outra partida pela fase de grupos aqui do estadual, que é contra o Porto, tá? No dia 31 de janeiro. Então, ainda tem alguns jogos a cumprir
o Tricolor de Aço neste primeiro mês do ano, nessa temporada, um calendário tão inusitado. E por falar em calendário, a gente vai chamar aqui nosso amigo Thiago Minhoca. Meu querido Rafael, sabe por quê? Porque Minhoca vai ficar comigo para que a gente possa analisar também a estreia do Fortaleza, a estreia profissional do Fortaleza na temporada. Então, Thiago Minhoca já está aqui com a gente e assim eu me despeço de Ravel. Valeu, Ravel. Muito obrigado. Minhoca, estava acompanhando o Globo de Ouro? Estou aqui, tendo uma segunda tela. Eu não sei como é que tá meu som aí, Tá bom, eu estou numa sala um pouquinho com eco, mas acredito que tá ok, né? Tá tudo bem, né? Tá legal. Sim, dá pra... Mas vai demorar um pouquinho, viu? Tipo, filme estrangeiro aqui, acho que tem mais uns 7, 8 prêmios, acho que vai dar tempo da gente matar aí. Isso aí é coisa para 2h30 da manhã, eu tô achando. E o melhor ator de Wagner Moura. Tô falando ali do... Eu já vi a ordem creme aqui de la dos creme. prêmios aqui. Pois é. O que a galera fica acordada para ver. Torcer, para que Mas vamos lá, meu querido Thiago Minhoca. Chegou a hora de a gente começar a falar da estreia do Fortaleza na temporada 2026. Essa temporada que a gente vem destacando é uma temporada sui generis, é a primeira temporada com esta configuração de calendário, tá? Com o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, a Série A, a Elite do Futebol Nacional, tendo a estreia prevista para o dia 28 de janeiro. Tá? Então, logo mais, a gente vai começar a acompanhar os principais jogos do principal campeonato do calendário brasileiro. Não é exatamente o caso do Fortaleza, que vai estrear mais para frente só na Série B, mas não deixa de ser algo relevante para a gente destacar antes de começarmos a nossa análise. E, para isso, meu caro Minhoca, eu queria que você começasse a destacar, tá? O que vai ser mais importante aqui para a nossa análise, né? Porque para a primeira partida da temporada, a gente sempre faz algumas ponderações, né? O time ainda não está encaixado, a proposta de jogo ainda não está totalmente assimilada, né? As movimentações, os posicionamentos, ficam alguns gaps, então tem ajustes coletivos que impedem de a gente fazer uma análise mais precisa do ponto de vista do que é realmente importante, que eu acho que acaba sendo a gente entender que peças vão ser importantes para o decorrer da temporada. Mas eu queria que você trouxesse para a gente, Minhoca, o que você acha que, para além da análise dos desempenhos individuais, é importante a gente manter o olho aqui nesse 0-0 entre Ferroviária e Fortaleza na estreia do nosso querido Manjadinho. Celso, primeiramente, boa noite, né, para quem está acompanhando aí, para quem está acompanhando já no gravado aí ou depois, agradecer a todo mundo aí que está acompanhando, né, já pedindo para deixar o like. Isso. Essa primeira partida do Fortaleza na temporada, eu acho que ela vai ter que ser assimilada, e quando eu digo assimilada, por todos os agentes que fazem o Fortaleza hoje. E aí eu digo atual departamento de futebol do Fortaleza, comandado pelo novo CEO, né, o Pedro Martins, o elenco, a comissão técnica do Carpini, né, o Carpini ele chega sabendo da responsabilidade que ele tem para essa temporada, e também um torcedor, porque, e aí começando pela torcida, né, o que mais o torcedor quer ver, Celso, de uma maneira geral, cara, cadê 2027? Por que a gente não está na Série A? É a primeira coisa que o torcedor quer. E aí eu acho que é o primeiro ponto importante, que isso vai servir também tanto para o departamento de futebol, como, né, comissão técnica, elenco, todos que fazem o Fortaleza hoje. A primeira melhor resposta que você pode dar depois do ano fracassado que o Fortaleza teve em 2025 e com muita coisa ainda a resolver, eu acho que esse mês de janeiro do Fortaleza, claro que o Fortaleza
E eu acho que o Fortaleza, mesmo que não jogue bem alguns jogos, a gente vai daqui a pouco entrar no jogo em si, o ponto agora não é especificamente campo, certo? Na minha avaliação, que o Fortaleza precisa resolver nesse momento, e eu entendo que o torcedor está nesse momento tentando ver algo dentro de campo que possa tirar um pouco desse emaranhado de notícias negativas que o Fortaleza tem atravessado. Só que é muito importante, eu acho que o torcedor entender que o foco nesse momento do Fortaleza, claro, não estou dizendo que é para tirar a responsabilidade dos jogos do Campeonato Cearense. É porque eu estou querendo trazer esse primeiro ponto, porque no ano passado, quando a gente teve os primeiros jogos do Fortaleza no Campeonato Cearense, Fortaleza me deu uma boa sequência logo de cara, sobrando para cima dos adversários. Teve muita gente que se empolgou naquele início. Não, mas o elenco que está sendo montado, o Paul Fernandes, e Davi Luiz, e Diogo Barbosa. E é isso eu estou pegando da época, tá? Tinha muito torcedor esperançoso, animado por Libertadores. Vamos longe. E, primeiramente, eu não acho que o dentro de campo, dentro das 4 linhas, ele vai ser tão importante do que, na minha avaliação, o que o torcedor precisa mais se preocupar nesse momento. Claro, o torcedor, ele sabe que essas coisas fora de campo, elas não são necessariamente, muitas vezes, relevantes, né? O torcedor quer ver o time jogar, o time ganhar, o time golear e tudo mais, e conseguir fazer aquilo que o torcedor mais quer, né? Mas nesse momento, Celso, eu diria que o mês de janeiro do Fortaleza ele é determinante para tomar decisões com o elenco que ficou, né? O que fazer com o Davidson, o que fazer com alguns determinados jogadores, porque aí eu acho que vem um segundo momento, que já começa a traduzir um pouco do jogo de hoje, Celso. Então, alguns jogadores do elenco que ficaram do ano passado, e tem muitos jogadores, é só olhar, você vê a escalação do Fortaleza, você pensa, pô, vai passar tranquilo, vai fazer 4 vitórias na primeira fase, vai chegar na segunda fase, tem mais 2 jogos que ganha, e vai ter o clássico contra o Ceará, pode ser que quebre o tabu e tudo mais. E eu quero ressaltar esse ponto do dentro de campo, que para mim, nesse ponto, talvez o terceiro plano que o Fortaleza tem que pensar. Primeiramente, fazer a negociação de atletas, né? Tentar tirar os jogadores do atual elenco, aliviar essa folha que está muito alta, porque, a meu ver, não é o Campeonato Cearense que vai dar o melhor parâmetro para o Fortaleza. E aí eu estou pegando qualquer cenário, tá? Um cenário ruim, um péssimo campeonato estadual, como o Fortaleza ano passado chegou na final ali, contra o próprio Ferroviário, quase não se classificando ali, gol do Lucero já aos 47 do segundo tempo. E também, no caso, o melhor cenário. Se o Fortaleza sobrar, se o Fortaleza consegue ter ali a possibilidade, né, de conseguir tirar a sequência, né, negativa de muitos jogos sem ganhar do seu maior rival. Então, eu vejo que, para o contexto que o Fortaleza tem nesse momento, o campeonato estadual, é óbvio, todo mundo sabe. Não é que não vale de nada, perde para você ver, pega uma sequência, bota Carpini aí, tropeçando, isso sobra. Obviamente, isso tem uma conta. Mas, na minha avaliação, o segundo passo, além de fazer nesse mês de janeiro, liberar boa parte, é entender como você tem que jogar esse ano. O Fortaleza, ano passado, demorou a se entender como jogar partidas, como entender partidas. E nesse ano, eu acho que a primeira coisa que o Fortaleza tem que entender assim, é o seguinte: nós vamos ser olhados, seja no estadual, seja numa Copa do Brasil, seja numa Série B, como equipe onde deixa a bola com, no caso, com Fortaleza, que a gente vai se proteger. E para esse início de temporada, e o que já deu para notar nesse primeiro jogo, é que se o Fortaleza não conseguir fazer o simples, ele pode se complicar. Porque é uma expectativa, não é que é uma expectativa alta, na verdade, há um certo desânimo, um certo ranço, Celso, com o elenco nesse momento. Quando eu digo elenco, qualquer jogador, porque, vamos lá, pegar o caso do Pierre, né, um jogador que o torcedor gosta mais. Mesmo que o Pierre seja um jogador, se ele, por acaso, e eu acho que até já trazendo aqui um pouco de spoiler, foi um dos jogadores que para mim jogou mais abaixo na partida de hoje, isso volta contra ele, porque o torcedor, tipo assim, peraí, tem que ser melhor do que qualquer jogador do Ferroviário. E é esse o ponto onde tem que se entender como o Fortaleza vai conquistar os seus objetivos para a temporada de 2026. Não dá para você olhar de uma maneira muito direta.
É óbvio que o Fortaleza, pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, é melhor do que o Ferroviário. Mas saber como ganhar do Ferroviário, saber como ganhar um campeonato estadual, saber como disputar uma Série B, você tendo, e o Fortaleza eu acho que tem o maior potencial disso, tendo o melhor elenco, é importantíssimo. E aí, volta a ressaltar uma situação que vimos no ano passado com o Atlético Paranaense e que já vimos isso em outros anos. Tem várias equipes que, quando chegam na Série B, e você olha assim, essa equipe aqui vai conseguir subir tranquilamente. E você, olha, vai subir tranquilamente. E a gente não vê dessa maneira. O Botafogo mesmo, no último rebaixamento, fazendo uma Série B péssima. O Atlético Paranaense do ano passado, já teve o Grêmio. O Santos, quando foi rebaixado também, estava lá o Carille sob comando, todo mundo criticando, subiu, mas sem empolgar. E esse é um contexto muito importante de como jogar a temporada. A temporada ela é muito importante. Entender para que determinados desgastes que vão acontecer na temporada, é uma temporada que vai começar difícil, que ainda vai ter muita coisa negativa, e que, claro, e aí nesse ponto eu até tiro um pouco do torcedor. O torcedor ele vai reclamar, pô. Se tropeçar contra o Ferroviário, jogando com um jogador a mais durante o segundo tempo inteiro, e o time não conseguir fazer gol, vai ter crítica, vai acontecer a crítica. Mas, eu acho que o ponto principal, que aí é onde eu acho que o trabalho do Carpini vai ter que ser muito ancorado, é entender quais são aqueles atletas que juntos conseguem produzir um time competitivo, um time que consegue... Aí que tá. É porque eu acho que a expectativa no começo, e isso aconteceu também nos últimos anos do Fortaleza, geralmente no começo da temporada, né? Pô, o Fortaleza geralmente começa com o freio de mão puxado, e depois é que vai deslanchando. Para isso, tem que ser entendido todos os processos de uma evolução de uma equipe. Porque, sinceramente, o torcedor do Fortaleza, no final do ano, ele não quer saber, quer dizer, se puder, melhor. Ele não quer saber se o time vai sobrar na Série B, que vai ser campeão com 10 pontos de vantagem. Ele quer estar na Série A em 2027. Ele quer estar na Série A, pô. Todo mundo vai querer, né, que faz o Fortaleza, quer estar na Série A. Então, nesse sentido, você tem que fazer aquilo que é necessário para subir. Se é para jogar de uma maneira que joga de maneira retrancada, joga por uma bola. Pô, esse Fortaleza pode mais. Todo mundo sabe que esse Fortaleza pode mais. Mas é uma temporada que qualquer coisa que saia do prumo, Celso. E aí você olha pelo primeiro jogo dos comentários, na escalação. Na escalação, gera muita gente criticando. Tipo, esse é o elenco reserva que o Fortaleza tem já para oferecer no primeiro jogo. É esse, o Rodrigo já vai jogar de zagueiro, que desespero. E aí começa, o Diogo Barbosa vai jogar de lateral esquerdo. Então perceba, já é uma carga negativa. Aí você vai para um jogo desse, você tendo um jogador a mais durante o segundo tempo inteiro, você não consegue fazer o gol. O Ferroviário, que está tendo uma crise gigante no clube aí também nos últimos anos. Você não consegue superar esse adversário, aí começa o efeito bola de neve. Que eu tinha alertado isso aqui em 2024, quando o time já estava naquela reta final ali, estava até brigando para título, mas que já mostrava alguns problemas ali, e que durante o ano 2025 foi feito vários alertas desse tipo. Então, é muito importante, e aí, voltando só para concluir, né? O Fortaleza entender como disputar essa temporada. Foi por diversos desleixos na temporada de 2025 que o Fortaleza não foi tendo, e muitas vezes também, e claro, o torcedor nesse ponto aqui é o peso zero nesse sentido, mas até mesmo o próprio torcedor, e aí já falando para o torcedor, entender como fazer, como compreender esse time que começa a temporada. Porque é óbvio que tem que colocar as novas contratações, tem que colocar os jogadores da base. Porque o elenco que fica, né, que veio da temporada passada para essa, esses jogadores eu acho que eles tendem não, para mim, acho que é até muito claro, isso dá para ver nos comentários logo após o jogo, assim, a crítica vai ser maior. Pô, de novo jogando com esse cara, sabe, não dá chance para ninguém, o Fortaleza não sabe fechar ciclo, são muitos jogadores, o Fortaleza tem muita coisa a resolver, mas para isso tem que tirar os pesos mais pesados desse barco, porque se entrar numa Série B, afunda, não tem como, a folha que está no Fortaleza, cada dia que passa, um Lucero custa caro, um Davidson custa caro, esses jogadores não vão ficar, e aí o trabalho que vai ser feito pelo Carpini, ele precisa ser fechado, e precisa entender as dinâmicas, qual o jogador que funciona, qual não, qual o jogador que precisa ser insistido, qual o jogador que precisa ter mais oportunidades. Então esse é o trabalho do Fortaleza, vai levar um tempo, e eu entendo que o jogo de hoje, para alguns torcedores, e aí eu vou fechar essa minha primeira parte,
Eu acho que torcedores imaginaram, pronto, vamos ganhar do Ferroviário e aliviar a situação. Não vai ser algo tão simples assim. Até mesmo se tivesse vencido o Ferroviário, tá? Porque para a gente ver esse Fortaleza ainda da melhor maneira, perceba, você precisa ter um time concentrado, um time que consiga entender a dinâmica de jogo. Não é por falta de qualidade. Eu tenho certeza que o Fortaleza tem um elenco de qualidade. Agora, para isso, precisa ter um time focado, entendendo o processo, entendendo o que foi a temporada 2025, de como sair, de como o Fortaleza fez aquela reta final ali. O próprio Carpini vai ter que ter um trabalho muito importante. Então, eu vejo que todo nesse cenário que o Fortaleza apresenta para 2026, é muito importante entender todos esses processos que o clube passou. Pois é, Minhoca, eu queria também entender, antes mesmo de a gente fazer a análise da partida, a gente vai fazer, mas é porque eu realmente acredito que é importante a gente trazer para cima os temas mais relevantes, tá, aqui dentro do nosso debate. Eu queria saber como esse tropeço, né, porque qualquer resultado diferente de uma vitória do Fortaleza no Campeonato Cearense vai ser encarado dessa forma, com exceção aí dos jogos contra o Ceará, mas aí vem a questão da rivalidade no lugar, né? Como esse tropeço pode atrapalhar? Você falou de algo interessante, que é o ranço, né? Quando isso é muito comum no futebol, quando em casos de fracasso, né, na temporada, como foi o caso do Fortaleza, que terminou rebaixado, apesar de tanta qualidade técnica embarcada no seu elenco, né? E fica naturalmente no torcedor do Fortaleza essa frustração enorme, que a gente vai traduzir aqui como ranço. Esse ranço, algumas vezes, ele consegue ser diminuído, sabe, de um ano para o outro. Às vezes ele consegue. Depende muito dos movimentos, né? Que o clube vai fazendo, que a direção vai fazendo, né, de mercado, né, resoluções em relação ao elenco, né, que precisa ser diminuído, né, em relação à sua capacidade técnica e financeira, consecutivamente. Como isso pode atrapalhar nesse começo? Porque se você consegue fazer um movimento interessante entre uma temporada e outra, você meio que coloca uma barreira, ainda que frágil, entre uma temporada e a outra. E quando você acaba não conseguindo colocar essa barragem, por mínimo menor que seja, vem toda a enxurrada de frustração, de ranço, de chateação da temporada anterior. Você acha que esse tropeço, dentro das circunstâncias que foi, né, tendo um elenco ok, um time pelo menos reserva, jogadores que devem ser acionados aí ao longo da temporada, e, sobretudo, com 45 minutos de superioridade numérica, você acha que isso já é suficiente para dinamitar qualquer chance de que o Fortaleza tenha uma barragem aí para impedir que essa enxurrada de ranço venha de um ano para o outro? Eu acho difícil que isso vá acontecer, porque o início do campeonato, muitas vezes, ele tem muito que você... Eu acho que o campeonato estadual, para as equipes mais favoritas, sempre é a casca de banana, né? Porque se você faz o que se espera de você, você tá cumprindo, tipo assim, e aí muita gente, às vezes, até, tipo assim, pô, mas também tá ganhando de time, né, que vamos combinar, que não vai ser bem um parâmetro da temporada e tudo. E quando você não consegue, como foi o caso de hoje, né, você tendo 45 minutos praticamente Fortaleza fazer um gol e não fazer, isso agrava a situação, né? Pô, o Fortaleza teve chances, mas correu o risco também de tomar o gol mesmo com um jogador a mais. E isso é o preço que se paga. Se você não consegue... Vamos lá, se o Fortaleza tivesse vencido hoje por 1-0, eu acho que ainda ia ter críticas. Porque, pô, fez só um gol, sabe? Contra o adversário mais frágil. E aí, por isso que eu menciono que é como entender, eu acho que principalmente, a maneira como você se porta dentro de campo. A maneira como você escolhe determinadas jogadas. Então, hoje, por exemplo, dentro de campo, Celso, houve momentos que eu não entendia
uma bola mais esticada, de maneira exagerada, um passe muito precipitado, sabe? Muitas vezes, uma jogada onde não tinha uma jogada mais simples, que é uma jogada de limpar e bater, quando na verdade tinha um passe a mais, tinha um cruzamento a mais, tinha uma bola parada mal resolvida. Então, todo mundo sabe da qualidade do Fortaleza. Agora você precisa entender como se encaixar esse time, porque quando vai passando e você não vai conseguindo os resultados, e a gente sabe que isso aconteceu em outros anos, né, no começo da temporada com Fortaleza, isso faz com que o torcedor desconfie. Então, esse ano, que é um ano muito mais tranquilo, o início da temporada, você só vai ter o Campeonato Estadual e vai ter a Copa do Brasil, antes do começo ali da Copa do Nordeste e da Série B. O que é que Fortaleza precisa, na minha avaliação, nesse começo de temporada? Entender quem consegue encaixar melhor para fazer hoje o 11 ideal do Fortaleza. Porque eu não tenho dúvida que o Pochettino tem qualidade, não tenho dúvida que o Barreiro tem qualidade, né? Que o Moisés é um jogador de qualidade. Mas não dá para imaginar, às vezes, o Moisés pegando uma bola e o Moisés querendo fazer uma jogada que ele não entende que talvez a melhor jogada seja acionar o companheiro, ou às vezes fazer a jogada mais objetiva. Ou Ficou no silencioso aí, rapidamente. acabei batendo aqui sem querer. Ou então, Ou uma assim, jogada mais objetiva, no caso. objetiva, uma jogada que aí é onde entra a diferença. Se um jogador do Ferroviário, ao receber essa bola, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer dentro de campo, para o Fortaleza, que tem mais qualidade, você precisa exigir que esses jogadores entendam essa dinâmica. Então, por exemplo, vou trazer o caso do Diogo Barbosa, que é um jogador que é torcedor, mais do que todo mundo sabe, que é um jogador que tem limitações muito, muito perceptíveis dentro de campo. É o tipo do jogador que o Carpini vai ter que ter uma conversa, e eu acho que dizem que talvez ele não vá ficar, que você tem que ponderar, pô. Você tem que ponderar a ideia, tipo assim, você vai arriscar num jogador como o Diogo Barbosa, sabendo que o torcedor está irritado? Do ranço, né? Sabendo Pois desse é, por ranço. conta do ranço. Mesmo você sabendo que o outro lateral esquerdo, o Everson, é um jogador de mais limitação, mas talvez não seja melhor, um jogador que não está tão queimado assim com o torcedor, como é o caso do Diogo. Apostar no Rodrigo para jogar de zagueiro, será que é uma ideia boa? E aí, quando você começa a ver que esse jogador que às vezes não é tão bem quisto pelo torcedor, uma falha que aconteça, Celso, é todo o contexto de bomba. Aperta o botão de a torcida se virar contra, né? E aí vai para o técnico, e aí vai para a diretoria, e aí vai caber as contratações. Com esse elenco não dá, esses caras não querem. Que aí, esse é o contexto, quando você tem um elenco com mais qualidade, muitas vezes até, que no caso que o Fortaleza tem, esse maior orçamento das equipes da Série B. Como você vai conseguir colocar na cabeça de um jogador como o Pochettino, por exemplo, que muitas vezes uma jogada mais simples é uma jogada mais efetiva, e de como, obviamente, esse manejo com os atletas vai ter que ser importante. Então, eu acho que o primeiro trabalho, que aí requer mais da comissão técnica, é como encontrar o equilíbrio com o time, algo que o Palermo conseguiu fazer na reta final. Ele encontrou uma maneira de jogar. O Fortaleza de 2025 foi se encontrar mesmo a partir do jogo do Flamengo para frente. Né? Teve ali alguns jogos iniciais com o Palermo, mas ainda não era bem o time, mas do jogo do Flamengo para frente foi quando a gente começou a enxergar esse Fortaleza. Esse time que entrou dentro de campo, para mim, não é o time hoje considerado. Esse é o time ideal. Temos que, assim, zero para todo mundo. Zero do Barreiro até Diogo Barbosa. Do jogador que o torcedor mais quer que fique, para o jogador que o torcedor quer que mais vá embora. Então, todas essas peças, o trabalho de Carpini é entender como essa dinâmica funciona. E, para isso, vai ter que ter certas coisas que muitas vezes são arriscadas, que é, poxa, eu não posso mudar tanto, porque isso desconfigura. E aí isso perde entrosamento. Mas, ao mesmo tempo, também eu não posso ficar insistindo em coisas que não estão funcionando. Então, é entender durante esse processo, e aí são jogos bem acessíveis, e ao mesmo tempo, e aí vou até antecipar aqui, porque eu sei que vai ter torcedor, que quando o time estiver na boa e o time estiver ganhando bem, aí vai dizer assim, pô, o cara já está criticando de novo. Não fazer dos bons jogos convicções. Assim, tipo, pronto, tá aí, tá definido, esse aí já é o atleta titular, e tem que dar chance para esse cara, tem que ter sequência. Tudo é um processo. E aí você vai vendo aquilo que funciona e aquilo que não funciona. E aí eu acho que essa, para mim, é a parte mais
difícil nesse momento que o Fortaleza vai ter que ter, né? O Carpini vai ter que ter uma coisa muito fechada nesse elenco, e aí essa é a parte difícil, Celso, que eu vejo. Quais dos jogadores que jogaram hoje vão continuar para a temporada? Porque o Mancuso já está sendo especulado no futebol argentino. Aí tem essa questão, o Diogo Barbosa talvez não vai ter condição de continuar, porque o torcedor pega no pé, o salário é muito alto, tem que buscar um clube. Pois é, então, se um jogador desse não pode imaginar que você vai à frente, esse é o trabalho que o Carpini vai ter que ser muito minucioso para entender. Pô, se talvez o Mancuso não vai ficar, dê mais chance ao Ailton. Se por acaso o Diogo Barbosa não vai jogar, dê mais chance para o Everson, porque ele talvez vai ser o reserva na Série B. E aí talvez esse jogador aqui vai ter que ser utilizado. Então, esses pontos que o Fortaleza tem a resolver, eu acho que, primeiramente, aí falando dentro de campo, né, passam muito por essa sensibilidade que o Carpini vai ter que ter de compreensão. Porque, para quem tem um sarrafo alto, como o Fortaleza tem, qualquer coisa que não é entregue, aí, obviamente, Vira crise, né? vira crítica, vira insatisfação, né? O que aconteceu com o Fortaleza nos últimos dias, pichação em muro e reclamação com a SAF e tudo mais. Então, todas essas questões é um momento que tudo se torna potencial para reclamar, porque mesmo equipes que conseguem fazer aquilo que é para entregar, não da melhor maneira, e para mim esse é o primeiro ponto. Para mim, eu acho que o Fortaleza não vai ficar dando show, em princípio, no começo da temporada, tá? Mas, no geral, eu digo que o Fortaleza, mesmo tendo um elenco qualificado, mesmo tendo mais condição assim, de garantir bons atletas, comparado às outras 19 equipes, comparado às outras 19 equipes da Série B, o Fortaleza vai ter que se encontrar como time. Isso independe da qualidade. O Fortaleza mesmo é a melhor prova dos últimos anos que o investimento, muitas vezes, não quer dizer, de fato, uma qualidade, né? Fortaleza, em 2021, com o Vojvoda, foi 4º lugar, com um elenco muito modesto, muitas limitações. No ano de 2024, brigou pelo título, chegou a liderar com 2/3 do campeonato, também não era o melhor elenco daquela competição, mas um dos melhores elencos do ano passado, da Série A, foi rebaixado, apresentando um futebol péssimo, porque nem Vojvoda, nem Renato Paiva, e ali só no final, ali com o Palermo, o time conseguiu se encontrar. Por isso que eu acho que esse é o ponto principal que eu vejo que o trabalho do Carpini vai ter que ser feito. Ter essa sensibilidade de entender o manejo desses atletas e principalmente, e aí, claro, entra muito o departamento de futebol para entender o quanto corre o risco. Perceba, e aí juro que é para encerrar. O Pochettino, se está jogando e não joga bem, como é que faz para negociar o Pochettino? Pô, Exato. Você vai desvalorizando aí, as peças, né? Que aí você pensa, pô, não vou pagar pro cara, o cara mal tá jogando direito o Campeonato Cearense, pô, não tá nem entregando o Campeonato Cearense, e aí se torna mais difícil. Então, por isso que esse é um momento muito importante do Carpini entender como as coisas funcionam dentro de campo, e claro, departamento de futebol, né, como eu falei. A primeira meta mesmo é tentar aliviar a folha do atual elenco, porque esse janeiro aí, se você perder qualquer tempo, se mais um jogador chegar no mês de fevereiro para pagar, o Fortaleza vai ter muitos prejuízos. Já está tendo prejuízo até então. Muito bem. Então, Minhoca, vamos resumir aí o que aconteceu em campo, porque acaba também sendo muito importante, visto que o Fortaleza teve à disposição de Carpini escolheu aí para essa estreia alguns jogadores com os quais, como eu pontuei no início, ele deve esperar contar, né, ao longo da temporada, né, com alguma frequência. E acaba sendo fundamental a gente destacar que é um time que, além de ter a superioridade técnica, né, ele também teve a superioridade numérica durante metade do jogo, né? Então, o que é que faltou? O que é que não aconteceu, né, nessa estreia do Fortaleza? Celso, o primeiro tempo, na minha avaliação, né, vou separar em 2 etapas aí. Foi um primeiro tempo onde o Fortaleza dominou mais a posse da bola, até esperado. Só que eu acho que em termos de funcionamento, em termos de algumas escolhas de alguns jogadores, assim, era aquele ponto que eu estava mencionando. Fazer algo mais complexo para algumas coisas que são mais simples. Vamos lá.
O campeonato, e boa parte, aliás, da temporada vai ser assim, tá? O Fortaleza vai ser olhado dessa maneira. A equipe de você impedir, ou seja, o pessoal vai inicialmente olhar para o Fortaleza, tipo, o empate está de bom tamanho. O Ferroviário entrou dentro de campo, o empate está de bom tamanho. Então, nesse sentido, o Fortaleza, no primeiro tempo, o que para mim ele mais pecou, foram muitos atletas tentarem fazer jogadas mais mirabolantes, quando na verdade deveria ter tido um pouco mais de paciência. Era um jogo que iria se desenrolar em 90 minutos, e para isso o Fortaleza tinha qualidade suficiente de, com alguns atletas, isso funcionar. Porém, falando inicialmente da escalação que o Carpini colocou, e aí concordando com parte da torcida, algumas ideias iniciais eu não achei interessante. Acho que a ideia do Rodrigo, por exemplo, para jogar de zagueiro, acho que talvez o Carpini imaginava. Pode ser um jogador, já que tem mais qualidade, vou colocar um volante para jogar de zagueiro. E deu para ver que o Rodrigo não tem condições de jogar. Claro que o contexto do segundo tempo mudou, acho até que o Rodrigo teve uma leve melhora no segundo tempo, mas é um jogo de zagueiro sendo dando alguns botes muito avançados, dando possibilidades, porque o Ferroviário tinha mais dificuldades, sem conseguir você ter realmente a possibilidade de avançar em jogadas. Moisés jogando abaixo, Crispim, que eu acho que é uma peça que não funciona no Fortaleza atual, acho que é um jogador muito para contexto do que propriamente para jogar como titular. Eu teria colocado mais o Pochettino mesmo para jogar mais centralizado, e aí você vê outra opção. Só que das peças que o Fortaleza tem, algumas delas até foram uma surpresa, por exemplo, a ausência do Herrera, né, que era um jogador esperado para jogar por ali, todos esses pontos passam sobre o Fortaleza que não tinha escolhas de jogadas efetivas, uma jogada mínima para você conseguir uma conclusão ao gol, para fazer o goleiro do Ferroviário de fato trabalhar. Era tudo muito picotado, era tudo muito forçado, era um passe que tinha que ser de primeira para a jogada sair. E aí esse é o entendimento, é o primeiro jogo da temporada, pô. São vários dias seus jogadores jogar. Você vai fazer uma bola mais longa, você vai tentar um toque de primeira, você vai tentar fazer uma jogada para passar por 2 jogadores. Então esse entendimento, essa falta de entendimento dos atletas no primeiro jogo, para mim foi o pior que o Fortaleza apresentou nos primeiros 45 minutos. Porque o Fortaleza não começa bem, tem uma leve melhora, mas nada muito significativo, né, no primeiro tempo, fazendo com que o primeiro tempo, de fato, tenha sido um contexto onde o Fortaleza não soube fazer uma condição para ele, que é tentar abrir o placar, ver o Ferroviário saindo um pouco, tenta aproveitar ali um contra-ataque com Moisés e tudo mais. Então essas foram dificuldades. Foi se tornando aquele jogo modorrento, um jogo sem criatividade, um jogo sem uma jogada mais efetiva, um jogador que tivesse um pouco mais de lucidez, um jogador que tivesse noção mais de uma finalização com mais qualidade. Tudo era muito jogado de uma maneira muito sem muita consciência. E eu entendo que é o primeiro jogo do ano, mas para isso, simplifique. E o Fortaleza não simplificava. O Fortaleza tentava, de uma certa maneira, até fazer uma complexidade para algumas jogadas, quando poderia fazer jogadas mais simples. Correu o risco de tomar o primeiro gol, é bom lembrar. O Breno teve que trabalhar no primeiro tempo, uma escapada ali que o Ferroviário saiu, não estou lembrado que o jogo do Ferroviário saiu cara a cara ali, e o Breno já teve que fazer uma intervenção. Então, muita baixa produtividade do Fortaleza, com raras jogadas, assim, o Mancuso cometendo algumas falhas, né? Como eu falei, o Moisés também sem dar muita continuidade, o Diogo Barbosa muito errático no jogo também. Então, o primeiro tempo do Fortaleza, o único sinal positivo de fato foi a expulsão exatamente do jogador do Ferroviário, que aí Bruno Miranda, que aí ele realmente coloca ali o pé numa altura, não acerta a bola, né? Acerta só o Crispim, na minha avaliação, expulso corretamente. E nessa, né, o Fortaleza tinha essa condição para o segundo tempo. Eu já tentaria fazer algo diferente ali. O Fortaleza, por não ter tido muitos zagueiros, né, durante o jogo, tinha o Cristóvão, né, o jogador da base. Eu imaginei que ele pudesse fazer algo diferente, né, trazendo, quem sabe, e eu sei que para alguns torcedores, alguns nomes ali não faziam muito sentido. Por exemplo, o caso do Sacha, né? Um tipo de jogo onde você tem um jogador a mais, o Sacha era um jogador que recuperava muita bola. Nesse ponto ele foi muito positivo. Mas na hora da distribuição, na hora de uma chegada ao ataque, ele até tentou uma finalização que o goleiro do Ferroviário pegou. Mas no começo do segundo tempo, o que se viu foi um Ferroviário muito mais pronto para jogar com a menos do que o Fortaleza pronto para jogar com um jogador a mais. Assim,
Teve muitas coisas não funcionando no Fortaleza nos primeiros minutos do segundo tempo, mesmo com essa superioridade. E isso foi gerando muita impaciência. Angústia, aflição. Impaciência no torcedor, de ver um time que não conseguia acertar. O Pochettino até... Jogo no PV, né? Foi no PV. Por exemplo, o Moisés começou até a fazer algumas jogadas interessantes, que aí, quando vieram as primeiras trocas, né, quando ele colocou ali o Lucas Emanuel e o Mailton, ele até fez uma dobra de laterais, o Mailton até inicialmente jogando um pouco mais adiantado, mas depois liberou mais o Mancuso. O Fortaleza teve bolas paradas, né? O Mailton até concentrou muito nessas jogadas de bola parada, depois da saída do Pochettino e também do Crispim. Acho que nesse ponto Fortaleza cresce no jogo, mas antes disso o Ferroviário teve algumas possibilidades. Teve quase um gol contra do Fortaleza, acho que foi até uma cabeçada do Sacha ali, que o Breno mais uma vez teve que aparecer muito bem, foi um dos pontos importantes, porque o Fortaleza poderia ter flertado sim com a tragédia, e se não é o Breno, poderia ter tomado o gol. E teve algumas melhorias pequenas, não tão suficientes. Então, muito abaixo daquilo que o torcedor esperava para um segundo tempo, onde você tinha uma superioridade numérica, mas aí algumas situações onde o Fortaleza ficou a desejar, principalmente, eu diria, com a entrada do garoto, né, o Lucas Emanuel, que perdeu duas boas chances, né? Uma delas, uma bela jogada do Moisés, que deu ali um passe para o meio da área, e ele acabou furando uma bola que era uma bola de gol, né? Bastava ter tocado ali na bola mesmo, assim, né? Batendo realmente firme na bola, Fortaleza teria aberto o placar. E aí, aquele jogo clássico, Celso, de uma equipe que tem um jogador a mais, uma equipe que tem mais qualidade, e aí ela vai ali cometendo e vai chuveirando bola na área e vai tentando de todas as maneiras, sem ter aquela jogada com mais criatividade. Tanto que eu não acho que o goleiro Ferroviário chegou, de fato, a trabalhar. Eu achei até mais que o sistema defensivo do Ferroviário teve muito mais método de sair zerado do que propriamente o goleiro do Ferroviário. Então, faltou muito para o Fortaleza essa qualidade, um jogador que pudesse sozinho ali fazer. Eu acho que o Moisés foi o que, no segundo tempo, chamou mais essa responsabilidade e faltou mais peças para isso. Eu acho que para esse início de temporada, nesse primeiro jogo, faltava até mesmo jogadores que pudessem ser determinantes. E tinha peças para isso, né? Fortaleza tinha peças para isso, mas Bareiro no segundo tempo mais abaixo, ele já tinha participado um pouco no primeiro tempo. Então, o Fortaleza que teve, né, durante o segundo tempo, algumas possibilidades. Teve uma cabeçada do Cardona, que poderia ter aproveitado bem. Acho que o Fortaleza teve chance, sim. Poderia ter tomado gol, só para deixar claro, tá? O começo do tempo do Fortaleza não foi bom. Acho que depois das trocas que o Carpini fez... Foi equilibrada. O time melhorou, teve algumas chances, mas também não foi efetivo. E aí também não dá para dizer que foram muitas chances daquela... Pô, tá na cara que o Fortaleza vai fazer um gol. Teve chances, mas eu acho que bem abaixo daquilo que o segundo tempo se desenhou com a superioridade numérica que o Fortaleza teve. E aí algumas coisas começaram a sair do mundo, que aí foi quando o time começou a se perder. Que aí é aquele ponto que eu tinha trazido anteriormente, que é a maneira como se joga o jogo. Na hora que você tem um jogador a mais, na hora que você precisa, o Fortaleza até teve, em alguns momentos, esse equilíbrio de trabalhar bem a bola, de ter um jogador que fosse desconcertante, que no caso foi o Moisés, que fez algumas jogadas, mas faltou esse algo a mais. Faltou essa peça decisiva. O Bareiro não foi, o garoto que entrou também, o Lucas Emanuel, também não foi, o Moisés também não foi. Faltou aquele jogador que pudesse tirar desse jogo, né, o peso que foi colocado para cima do colo do Fortaleza. Que e aí? Um jogador a mais, você sendo uma equipe de mais investimento, de mais qualidade, não vai ter competência de fazer com o Ferroviário. Fortaleza não foi capaz e acabou aí saindo com esse 0-0, que deixa, né, a obrigação dos resultados na próxima rodada. Para mim, o Fortaleza vai garantir a classificação, resta saber de como vai ser essa classificação. Aquela classificação que é tipo, poxa, não entregou nada, só fez isso aí, ganhando o mínimo possível, fazendo um jogo muito burocrático, ganhou porque o adversário é muito fraco, ou, no caso, vai ser um processo de evolução que a gente vai começar a detectar, assim, quais as primeiras peças, né, qual é os principais ideias que o Carpini vai acabar encontrando. Então, no geral, um decepcionante 0-0, né, que o Fortaleza poderia ter aproveitado, principalmente ali no segundo tempo, quando teve um jogador a mais. Muito bem, lembrando que o Fortaleza tem mais 2 compromissos ainda, né, em janeiro. Aliás, tem mais 3 compromissos em janeiro pelo estadual. Enfrenta o Quixadá na próxima quinta,
e o Maracanã no próximo domingo. Esses 2 confrontos vão ser em casa, na Arena Castelão, e depois pega o Horizonte fora de casa, fechando aí esse primeiro mês de janeiro. Se eu não me engano é isso, ou pelo menos é isso que está definido até aqui. Meu caro Thiago Minhoca, acho que chegou o momento de a gente fazer a segunda parte aqui das nossas análises, onde a gente se debruça sobre os desempenhos individuais. E aqui, particularmente, nesse início de temporada, essa análise ela acaba tendo até mais peso, né, do que a análise do jogo em si. Portanto, Marcinho, pode trazer o campeão aqui para o campo, o campeão aqui para a tela, que a gente possa começar a analisar o primeiro time de Carpini no comando aí do Fortaleza. E vamos começar com o goleiro Breno. Você falou que chegou a fazer uma intervenção importante. O Breno, para mim, conseguiu ir bem, tá? Eu acho que hoje não vai ter ninguém muito bem, só para deixar claro, o jogo do Fortaleza não foi para isso. E eu vou colocar um bem pro Breno, né? Esse verde menos forte, até por conta de alguns contextos que o Fortaleza correu o risco, sim, de flertar até com um resultado pior. Seja quando estava no 0-0 e principalmente quando estava com a superioridade numérica, e o Breno teve que aparecer, né, tanto no primeiro tempo com uma boa defesa, como também no segundo tempo com uma defesa ali, que assim, foi uma cabeçada ali meio que sem querer, né, que seria um gol contra, mas ele fez uma grande defesa. Então, assim, acho que o Breno foi bem, teve uma saída de bola muito errada, que ele acabou se atrapalhando ali, outras jogadas que ele mostrou uma certa insegurança, mas ainda vejo, né, o que chamou a atenção, e aí só abrindo um parênteses aqui sobre os goleiros do Fortaleza, foi o fato de aparecer o Vinícius Silvestre e o Magrão no banco, sabe? Eu acho que para o Magrão especificamente seria bom ser emprestado. Acho que o Fortaleza, sabe assim, o Magrão teve dificuldades, né? E aí é que tá, né? Pelo fato de ter falhado em jogos do ano passado, não me parece ser um goleiro que, quando caso vá ser acionado, vai dar a devida segurança ao torcedor e aquela coisa, só tem a perder, na minha avaliação. O Magrão, que eu acho até um goleiro ok, mas eu acho um contexto bem complicado para ele ficar nessa temporada, né? Eu acho que o Vinícius Silvestre, acho até ok, não sei como está a questão do Elton Leite, aparentemente pode estar de saída, porque o Fortaleza tem muito goleiro, e ainda tem o caso do João Ricardo, que deve voltar, e aí possivelmente brigar por essa titularidade, tendo até talvez o favoritismo a ganhar em cima do Breno. Então, bem aí pro Breno. Vamos ver, inclusive, né, com atenção, como vai ser esse retorno de João Ricardo depois da lesão. Jogador absolutamente importante para o Fortaleza. Talvez tenha a sua ausência contribuído de alguma forma para o insucesso de maneira geral na temporada. Lógico, não estou falando aqui nada de forma decisiva, mas o futebol ele também é feito de contexto, né? Vamos agora com a linha defensiva, falar de Mancuso, Rodrigo, que jogou improvisado aí na zaga, Cardona e Diogo Barbosa. O Rodrigo, para mim, foi uma péssima ideia do Carpini. Assim, beleza, poderia funcionar e tudo mais, mas dava para ver que ele não tinha a menor condição de jogar como zagueiro. Então, assim, muitas vezes bote mais alto, às vezes partia com a bola, tentava muito passe forçado, algumas vezes deu certo, mas na maioria das vezes, na minha avaliação, deu errado. Então, para mim, o Rodrigo, especificamente, vai ficar com um jogo ruim, tá? Não vou colocar péssimo, não. Acho que em alguns momentos ele até conseguiu salvar. Mas eu acho uma péssima ideia. Rodrigo. Mal, isso, que aí entrou amarelo e vermelho ali. Eu acho que o Rodrigo não conseguiu fazer, de fato, na partida, naquilo que se esperava, que talvez o Fortaleza dominasse mais a posse da bola, um bom jogo, assim. Conseguiu, em alguns momentos, recuperar a bola e tal, e foi muito voluntarioso nesse ponto, o Rodrigo mas não me parece ser o jogador ideal, e não sei se ele é também uma peça ideal também para essa temporada. Porque é outro jogador que está naquele mesmo sarrafo de jogador que o torcedor não tem muita paciência. Então, acho que é meio desnecessário começar com um jogador que, na prática, né, assim, acaba não acrescentando tanto. Então, quando eu digo isso, muito na ideia do qualquer erro do Rodrigo vai ser potencializado. E ele cometeu erros hoje. E aí é que tá. Pode ter torcedor aqui dizendo assim, não é nem para esse amarelo e vermelho, não, esse laranja aí, não. É para ser vermelho logo direto. Mas eu acho que o Rodrigo ainda conseguiu, em alguns momentos até fazer. Mas mesmo assim, uma partida mais abaixo na avaliação dele. E o João Cardona, eu confesso também que eu não gostei tanto, mas para mim jogou um pouco melhor do que o Rodrigo. Cometeu falhas também, o Cardona, na minha avaliação, mas vou ficar também com um ruim. Acho que o Rodrigo conseguiu fazer um jogo pior. Mas, de toda forma, eu acho que eles estão na mesma faixa, tá? Acho que o Cardona
cometeu algumas falhas, perdeu uma grande chance no segundo tempo, uma cabeçada que veio inteira para ele, e teve momentos que também teve uma certa dificuldade ali. Ele tem muita dificuldade em jogadas assim, ele é muito lento, mas acho que é um bom zagueiro, viu, para a temporada. Mas precisa ter... perguntar justamente isso. Você acha que é uma peça importante para a temporada, portanto? Vejo, mas precisa ter um parceiro melhor. Para mim, tem que ter um parceiro, e aí, né, o Brits é o que se desenha, mas eu acho que o Fortaleza precisa ir no mercado em busca de um zagueiro também que tenha a possibilidade de brigar por essa titularidade, até porque o Fortaleza, há vários anos, tem muito problema no sistema defensivo, teve jogadas de bola aérea também que o Fortaleza deu um certo cochilo, e aí nisso eu acho que a defesa ela teve dificuldades, porque mesmo com um jogador a mais, essa defesa chegou a bater cabeça em alguns momentos, em certa parte, principalmente o Rodrigo, cometendo alguns erros de leitura assim, no bote mais acima. Já os laterais, eu acho que o Mancuso não começou bem o jogo, em algumas jogadas não foi tão bem, depois deu uma leve melhorada, vai ficar no razoável, assim, não é um razoável totalmente amarelo, mas tá mais para amarelo do que para ruim, tá? Eu acho que ele teve momentos de jogo ruim mesmo durante o jogo, depois ele estabiliza, ajuda em algumas jogadas ofensivas, conseguiu, mas também cometeu alguns erros, algo que o Mancuso entregava mais abaixo ali, antes até do Palermo. É um jogador, às vezes, que eu tenho uma certa dificuldade, assim, de entender determinadas escolhas, assim, sabe? Muita jogada lateral que ele acaba perdendo, assim, bola que bate nele, quando, na verdade, deveria deixar a bola passar. Às vezes ele é muito estabanado nisso, o Mancuso. Acho que até por esse motivo eu tentaria inicialmente utilizar mais o Mailton do que o Mancuso, sabe? Acho que o Mailton tem mais a observar nesse momento, claro, dá para ir revezando, até porque o Mancuso, para mim, tem qualidade, né? A questão toda é como o Mancuso joga de maneira mais estável, algo que o Palermo conseguiu tirar melhor dele ali no final do ano passado. O Diogo não tem a menor condição, tá? O Diogo, para mim, é um jogador muito, 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 muito nocivo dentro de campo. Dentro de campo é muito atrapalhado, não acerta, domina a bola muitas vezes errado. E quando eu digo isso, na reta final do ano passado, quando o Pacheco se lesionou, eu achei que o Fortaleza ia ter muita dificuldade ainda de conseguir ter a sequência de vitórias que acabou tendo. E o Diogo Barbosa conseguiu até entregar. O Diogo Barbosa conseguiu, na carreira dele, né, muitos títulos, sendo um jogador importante, às vezes, nessas equipes, mas por todos os clubes que ele passou, ele teve muito desgaste com as torcidas. E o Fortaleza viveu um ano péssimo ano passado. O Diogo Barbosa foi uma dessas contratações bizarras que o Fortaleza fez. Então, assim, o Diogo Barbosa, para mim, não tem condição mesmo de estar para essa temporada. Eu acho que é um desgaste desnecessário. Para mim, o quanto o Carpini puder entender isso. Cara, não faz sentido. Ele pode entregar um bom jogo. Esse, para mim, é o grande problema. Se ele entregar um bom jogo, ele vai acabar ficando como ele acabou ficando. O Diogo Barbosa era para ter saído na metade do ano passado. Era para ter dado um basta ali. Só que, na época, o senhor do clube, Marcelo Paes, não fez isso, permitiu. O Vojvoda tinha afastado ele exatamente por questões técnicas que ele não estava conseguindo acrescentar. E aí, quando volta da pausa ali da Copa do Mundo de Clubes, ele é acionado para jogar. Então, assim, enquanto você não resolve esse problema, vai ficando lá, e é isso. É o famoso jargão do futebol. O problema de você ter um jogador ruim dentro do elenco é que um dia você acaba utilizando. E geralmente esse cara não lesiona, né? Não estou nem dizendo que, claro, a gente não deseja que nenhum jogador se lesione. Mas geralmente o cara que se lesiona é o cara que você mais precisa. E o cara que você mais tá lá, sempre disposto, o cara tá saudável demais. Tá? Então o Diogo Barbosa, para mim, é um vermelho, porque é impressionante, assim, sabe? O cara não conseguia ajudar em nenhuma característica. Teve uma jogada, só para explicar uma jogada específica do Diogo Barbosa. Teve uma jogada do Moisés muito boa pelo lado esquerdo, em que ele abriu a bola no Diogo, o Diogo não conseguiu dominar, uma bola que ele ia sair, assim, dentro da área praticamente. Então é muito atrapalhado, eu não consigo... desde o ano passado, eu falo, quando teve a primeira especulação do Diogo Barbosa, eu achei uma das piores coisas que Fortaleza apostou e tá com esse problema aí para resolver. Porque não é um jogador barato, é um jogador, sabe, que tem um patamar salarial elevado, e é um jogador que eu acho extremamente desnecessário. Porque se joga bem, você tem que suportar esse cara, e se esse cara joga mal, é só irritação. Então, assim, o Diogo Barbosa, para mim, é, de fato, bem desnecessário no Fortaleza atual, e eu espero que a diretoria do Fortaleza, né, consiga observar isso, porque estamos falando de mais de um ano, né?
praticamente um ano, né, que o cara tá no Fortaleza e sem entregar nada na minha avaliação. Assim, um jogador muito, muito abaixo tecnicamente. Claro, estou falando aqui dentro de campo. Perfeito. Vamos agora falar do meio campo, que teve Pierre, Lucas Sacha, Lucas Crispim e Pochettino. Pochettino que foi substituído por Mailton, tá? Barreiro e Moisés, meu caro Marcinho, ficaram até o fim do jogo, mas Pochettino é que saiu para a entrada de Mailton. Isso. Mas vamos lá. Vamos com os titulares. Pierre, Sacha, Crispim e Pochettino. Vamos lá. Começando com o Pierre, para mim, eu acho que o Pierre fez uma partida abaixo, tá? Para mim, tem muita qualidade. Em alguns momentos, mostrou essa qualidade, mas aí eu estou olhando pelo sarrafo do Pierre, tá? Uma coisa é você avaliar, por exemplo, o Rodrigo, avaliar o Cardona, avaliar o Diogo Barbosa e tal, mas o Pierre, eu sei que ele tem a acrescentar mais, mas eu acho que o Pierre exagerou muito em bola longa, não havia necessidade de fazer muita jogada de bola longa, então teve muita bola mal virada dele. Muita bola mal virada ali pelo lado direito que ele tentou um passezinho de letra desnecessário, sabe assim, às vezes não entender que era o que eu estava citando, fazer um jogo mais simples, ele tem qualidade para isso. Então, o objetivo do Pierre nesses jogos iniciais é ser a peça de tranquilidade, é encontrar um par. E aí, quando você conseguir, e aí vamos lá, entender o contexto do jogo, pô, tá 1-0, 2-0, beleza, você faz uma bola mais longa, mas o jogo tá 0-0, você está com o jogador a mais, simplifica. Então, para mim, o Pierre jogou ruim também, tá? Para mim, é um excelente jogador, uma grande aquisição do Fortaleza. Laranjinha. Laranjinha para ele. Para mim, ele tem tudo para ser uma peça importantíssima para essa temporada. Mas nesse primeiro jogo, ele não entendeu assim, certas dinâmicas. Não acho que também foi tão bem defensivamente. E aí, já entrando até no Sacha, o Sacha, por exemplo, acho que a única coisa que, de fato, ele manteve a qualidade dele, que é onde ele é melhor, é na recuperação de bola. Porque, de fato, quando ele precisava ser um jogador que pudesse criar uma jogada, muitas jogadas o Sacha se atrapalhou. Muitas jogadas o Sacha atrapalhou. E aí é onde entra essa questão principal, que eu acho que o Carpini poderia ter feito essa troca antes. Já estava com o contexto desenhado. Você precisava de jogadores com mais qualidade de passe. Eu já teria colocado o Rossetto, sabe, mais cedo no jogo. O Sacha, para o contexto do jogo, não acho que ficaria tão interessante. E aí, nesse sentido, o Sacha teve algumas... Para mim, o Sacha se movimenta muito bem, aparece muito bem em alguns momentos, tanto que teve uma finalização lá, mas foi fraquinha no meio do gol. Mas, no geral, também o Sacha vai ficar com esse jogo ruim, tá? Laranja aí para ele. Porque, para mim, ele foi muito bem defensivamente, né? Teve momentos que ele conseguiu recuperar muitas bolas, interceptar também muitos passes, mas toda vez que exigia mais qualidade de construção para o Sacha, ele não foi bem. Ele foi muito mal, aliás, nesse ponto. E aí eu acho que faltou essa leitura do Carpini de entender que o Sacha não era para o segundo tempo. E aí foi trocar praticamente faltando 7 minutos para acabar o jogo e antes dos acréscimos. Então, para mim, o Sacha também jogou ruim. Crispim, para mim, jogou péssimo, tá? Muito sumido no jogo. Até fez uma jogada ali um pouco mais interessante, né? Acho que faltou mais assumir a responsabilidade também em algumas bolas paradas, que ficou no primeiro tempo mais concentrada no Pochettino. Acho que o Crispim teve uma jogada boa ali, mas muito apagado. Não acho que para a dinâmica do Fortaleza, nem no ano passado, quando estava com o Palermo, nos primeiros jogos que ele fez gol, chegou a participar dando assistência, não acho que era um jogador muito encaixado. Eu acho que o Crispim pode ter dificuldades para essa temporada. Inicialmente, não é um jogador que eu olharia muito mais para um Prior do que propriamente para um Crispim. Eu sei que o Prior também, né, vai precisar de mais tempo, daqui a pouco eu vou analisar ele, mas, no geral, o Crispim, para mim, jogou muito mal também. Para mim, está no nível do Diogo Barbosa aí, péssima produção, um pouco participativo, uma jogada muito, sabe, pragmática, um passe de lado, não tentou, assim, uma coisa mais diferente, né? Acho que o Crispim teve uma jogada, assim, que eu considerei melhorzinha, mas, no geral, mesmo, para mim, fez uma partida muito abaixo mesmo, para aquilo que, teoricamente, né, esse jogador mais ofensivo precisa acrescentar, que é algo que o Fortaleza precisava. Então, acho até que a saída do Crispim, não especificamente para a entrada do Lucas Emanuel, mas ele não teve bem, assim, durante o jogo. Já o Pochettino, eu vou também colocar um razoável. Eu acho que o Pochettino errou muito no começo do jogo. Impressionante como não conseguia dar sequência às jogadas. Não estava bem durante o jogo. Mas algumas jogadas
quando começaram a funcionar, foi através do Pochettino. Então, o lado direito ali, que ele acabou, às vezes, caindo mais, ele conseguia fazer o cruzamento, ele conseguia passar, ele conseguia sofrer faltas. Então, acho que o Pochettino conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo, assim. No geral, acho que ele poderia ter oferecido mais, mas foi um raro jogador desse setor ofensivo, né, no primeiro tempo, que conseguia ainda criar uma jogada. Uma delas, que foi até ali, uma jogada que acho que foi o Moisés, se não me engano, tentou fazer o gol e acabou não convertendo. Mas eu acho que o Pochettino teve momentos bem maus assim, no começo, depois conseguiu ser razoável, depois caiu de novo o rendimento, depois equilibrou mais. Quando saiu também, acho que o Fortaleza teve uma leve melhora, mas também com muitos problemas. Poderia ser uma nota mais negativa, mas eu vou deixar um amarelo porque eu acho que do pouco que o Fortaleza fez, o Pochettino, nesses poucos momentos, conseguiu meio que ainda criar possibilidades. Tá? No geral, foi uma partida abaixo, mas na hora que ele apareceu de maneira mais efetiva, foi o jogador que conseguiu criar mais perigo. Por esse motivo, vai ficar com esse amarelo. E, para a gente fechar os titulares, Moisés e Barreiro, 2 jogadores importantes também para a temporada. O Moisés, para mim, teve um começo muito ruim, assim, um jogador que não conseguia dar continuidade, perdendo muita bola, sabe, assim. Eu acho que tem uma coisa que o Moisés vai ter que trabalhar mais em 2026. Todo mundo sabe que o Moisés é um excelente driblador. E deu para ver isso no final do primeiro tempo, já para o segundo tempo. Ele criou boas jogadas ali, saindo da marcação do Ferroviário. Conseguiu fazer boas jogadas. Só que, para mim, o Moisés, para a Série B, durante essa temporada, ele vai ter que ser exigido como um jogador de chegada no ataque. Algo que, é claro, não estou dizendo que é para ser o Breno Lopes, mas o Moisés, que tinha essa característica, tá? Em outras temporadas com Fortaleza. Ser esse jogador que resolve jogo, jogador que finaliza, jogador que cabeceia. Ele tem essas virtudes. Só que ele está muito preso ao jogador de drible. E você não pode... Vai ter jogo que o centroavante vai estar lá, encaixotado. E ele tem que ser jogador. Porque o Breno Lopes conseguiu fazer isso muitas vezes. E quando o Moisés entrava, o Moisés estava sendo só um jogador de fazer drible, às vezes exagerando demais na jogada. Então, acho que o Moisés teve um começo muito ruim durante o jogo. E depois foi melhorando e depois sendo uma peça importante. Vai ganhar também esse razoável, porque na soma geral, né, com uma atuação em certa parte do jogo, com alguns bons momentos, ele poderia até ter conseguido se tivesse alguns jogadores aproveitados. Acho que o segundo tempo dele foi bom, tá? Seria até a nota do Breno. Mas o primeiro tempo dele, boa parte do primeiro tempo dele para mim foi abaixo. Então, nessa soma de um bom primeiro, de um ruim primeiro tempo com um bom segundo tempo, vai ficar esse amarelo aí para ele também, tá? Um amarelo até mais... Não, amarelo, que é até de maneira mais convincente do que o próprio Pochettino, né, em termos de atuação. O Barreiro, para mim, foi ruim, não vou colocar péssimo, porque também o jogo não se desenrolou muito para ele, acho que foi bem desnecessário uma desavença que ele teve no final do primeiro tempo, assim, sabe assim, é entender o contexto. Meu velho tá 0-0, acabou de ter um jogador expulso, para que ficar batendo boca, sabe assim? O Moisés também saiu muito nervoso ali no final do primeiro tempo. Tudo bem que, pô, os caras vão te pilhar, pô. Se tem uma coisa que vai acontecer com Fortaleza, é os caras tentar tirar a paciência do jogador de Fortaleza. E nesse contexto, na hora que tiver 0-0 um jogo na Série B, contra o adversário que tá na parte de baixo, pô, você vai ficar caindo na ladainha do cara, pô, sabe? Então, assim, como eu falei antes, né? É como entender disputar determinadas partidas. E para isso, o Barreiro, para mim, foi abaixo hoje. Não tinha reserva à altura hoje, né? Que eu acho aí, só um detalhe sobre o centroavante, eu acho que Fortaleza vai ter que buscar mais uma peça. Porque o Kaique não me parece ser uma peça interessante, e já que, né, Lucero e Davidson não devem ficar para essa temporada, Fortaleza eu acho que vai ter que buscar mais um jogador para exercer essa função, né? Não vejo só o Barreiro, que eu considero um bom jogador, mas para isso tem que ter todo um contexto de jogo que o Palermo na reta final do ano passado conseguiu. Então, fica essa avaliação do Barreiro, um jogo ruim dele. Perfeito. Aí, Carpini, né, que como a gente pontuou, teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo, fez 4 substituições em 2 blocos. Primeiro entraram Mailton e Lucas Emanuel nas vagas de Pochettino e Crispim, e depois entraram Matheus Rosseto e Luca nas vagas de Lucas Sacha e Mancuso. Luca Prior, no caso, tá? Isso. Então agora vamos aqui para a análise desses substitutos, jogadores que foram acionados ao longo do jogo.
Foram só 4 peças. Eu acho que Carpini, no primeiro momento, eu achei interessante a ideia, quando ele dobra ali, né, 2 jogadores mais agudos, tanto o Mailton juntamente com o Mancuso, sacando principalmente o Crispim, que não estava nada bem. E aí, quando ele traz o Lucas Emanuel, eu acho que não funcionou tão bem. Então, primeiramente, o Lucas Emanuel, para mim, vai um laranja. Eu sei que é muito cedo para avaliar o garoto, tá? Mas ele teve boas chances. E ele se atrapalhou muito com a bola, tá? Muito com a bola. Então, mesmo você fazendo todas as ponderações, sabe assim, teve É o bons básico, momentos. né? É o erro ali de fundamento, né? Assim, coisa que, tipo, não me parece, pode ter sentido, sabe assim, sabe? Então, Provavelmente assim, foi isso, né? pode ser. Mas aí é que tá. Não adianta nada dizer assim, não, o cara vai ter que entregar, entendeu? O cara vai ter que entregar e para isso o cara tem que mostrar um bom futebol. Então, o Lucas Emanuel, para mim, vai ficar com laranja, porque perdeu talvez a melhor chance, né, do Fortaleza ganhar essa partida, que foi na boa jogada que o Moisés fez, e bastava ali ter conseguido chapar a bola, que abriria para cá, então um laranja para ele. O Mailton, só tem um ponto que eu vou criticar o Mailton. O Mailton vai ser razoável também, tá? O Mailton conseguiu criar boas possibilidades, teve uma finalização ali que o goleiro do Ferroviário teve que defender bem, um chute dele. Acho que ele conseguiu dar um bom volume, teve uma bola que ele se atrapalhou no domínio, mas eu acho que ficou muito excesso das bolas paradas. Ele bateu 2 bons escanteios, 2 escanteios fechados ali tentando um gol olímpico. Ele tem uma bola parada muito boa, no passado ele se destacou até porque ele era o jogador principal, né, da bola parada do Chapecoense e conseguiu dar muitas assistências. Só que eu acho que ficar muito concentrado no Mailton vai se tornando muito repetitivo e vai se tornando muito... Eu acho que ele tem muita qualidade para ser esse jogador da bola parada. Mas o Fortaleza tem muitas peças para isso, né? O Pochettino, o próprio Crespim e tal. Mas eu acho que o Mailton, ele algumas faltas, tem uma falta lá que ele bateu muito mal, desperdiçou uma jogada de ataque até interessante. Então precisa aprimorar um pouco mais, vai ficar com razoável. Acho que é um jogador que tem um potencial muito bom, tá? Para essa temporada. Não à toa era o melhor lateral direito da Série B do ano passado. Então, amarelo aí para o Mailton. Aí, Rosseto e o Priol, né? O Luca Priol entraram já na reta final. Eu acho que poderiam ter entrado antes. Acho que o Carpini, nem mesmo ele estava confiando tanto no banco dele, né? Que aí, quando ele coloca o Priol, né? O Luca Priol, no lugar do Mancuso, ele traz de novo o Mailton. Acho que o Mailton já estava até jogando mais de lateral direito, né? E o Luca para jogar de meia. Eu senti que o Priol estava muito ainda fora de ritmo, não entrou bem, vai ficar com o laranja também. Eu acho que ele pouco acrescentou, fez muita falta, ele precisa melhorar muito o Priol, esse estilo de marcação dele. Ano passado ele conseguia resolver muito tecnicamente ofensivo e acho que não fez assim, um bom jogo, não entrou tão bem assim, vai ficar com laranja. O Rosseto eu acho que fez mais o básico, né? Não foi um jogador que foi tão exigido. Conseguiu dar uma qualidade melhor. Acho que se tivesse entrado com mais tempo, eu acho que ele tem uma característica, e eu sei que muita gente reclama, é um jogador que não força muito passe, mas eu acho que para que o Fortaleza precisava do segundo tempo, que era trabalhar melhor essa bola para criar uma jogada, o Rosseto era mais interessante, abrir mão do Sacha. Então vai ficar com esse amarelo, né, para o Rosseto e um laranja aí para o Luca na avaliação final. Muito bem. Então, dessa forma, a gente finaliza aqui a nossa avaliação de campo e fica, portanto, faltando a primeira avaliação de Carpini, no comando do Fortaleza. Minhoca, fica à vontade. Já aproveitando aí, né, o Márcio já pode colocar, melhor claramente é Breno, né, que já recebeu aí a nota mais alta, eu acho que foi fundamental para evitar um Bechamel para o Fortaleza. Carpini, eu acho que fez uma estreia abaixo. Eu não vou conseguir fazer uma avaliação totalmente justa para o Carpini, porque eu também não sei o quanto parte do elenco ele não pôde utilizar para esse jogo. Porque eu acho que o Fortaleza tem peças interessantes que não foram utilizadas hoje. Por qual motivo? Enfim, né, eu confesso que eu não vi a coletiva do Carpini, não sei se ele chegou a mencionar especificamente a ausência de um ou outro jogador que poderia estar listado para esse jogo, mas claramente vai precisar de peças, na minha avaliação, para trabalhar mais, assim, né, para dar mais oportunidades e, obviamente, encontrar esse time melhor. No geral, eu acho que vai ficar o ruim para o Carpini, para essa estreia. Teve o segundo tempo, acho que até que ele fez boas trocas no primeiro momento, mas eu acho que ele demorou muito para vir ali com as 2 trocas e ainda morreu, né, queimando ali uma troca, né, que acabou não fazendo, né, só fez 4 trocas.
E aí isso mostra também o quanto ele não estava tão confiante assim no banco, dele. né? Então, Exatamente. acho que isso mostra muito aí essa dificuldade, essa estreia, que ele vai precisar melhorar mais a equipe. Queira ou não, pesa o fato de você ter ficado o segundo tempo inteiro aí com um jogador a mais, sem a capacidade. Quando você olha assim, foram tantas finalizações assim, que o Fortaleza fez o goleiro do Ferroviário trabalhar, né? Teve um certo volume, mas nada daquilo que poderia ter feito, né? O melhor. Muito bem, meu caro Thiago Minhoca, dessa forma fica aí para a eternidade nosso campinho, um printzinho, tá? Da estreia do Fortaleza na temporada 2026. Minhoca, muito obrigado pela companhia, agradeço também ao meu querido Ravel Pinheiro, desejo a vocês dois uma ótima semana. Lembrando, Oi? Saiu o prêmio aí, viu? Opa! Ganhamos melhor filme estrangeiro e tá pintando favoritismo, viu? Opa, olha aí. Olha aí, melhor filme estrangeiro aí, Globo de Ouro. Agora eu tô sendo Agente Secreto. Vamos lá para a torcida agora. É isso. Obrigado a todas e todos. A gente reforça aqui a nossa campanha do nosso clube de membros. Se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, este é o canal para você ficar com ainda mais conteúdos do 45 Minutos aí na sua programação. Forte abraço a todos e todas. Até a próxima. Tchau, tchau.